galera, aqui mais uma vez, diretamente dos estúdios Atômica Podcast, eu, Feijão, juntamente com o meu parceiro de todas as horas, Doleta. Fala, Dola. Esqueça tudo, jogador, estamos aí mais uma noite, daquele jeitão que você já conhece. Eu não falei que você não tá na moda porque todo mundo já sabe, né? Que você saiu da moda, né? Pois é, velho. Tô desse jeito aí agora. Tá certo. Esse Feijão é da maldade, Pois né, é, mas é isso mesmo. E agora, rapaz, você tá sabendo aí que a gente tá com a entrevistada de hoje, que ela já foi, ela veio do lixo ao luxo. Ela já foi moradora de rua, hoje é uma pessoa de sucesso, empreendedora, ela opera na D-Trade aí, é das mais influentes aí, a mais braba do mercado financeiro. Mano, indicação de outro camarada aí também, brabo, né? Falou assim, ó, leva ela que vai ser conteúdo brabíssimo. Nosso cara largou camarada que tá até no estúdio aqui com a gente. Parou, foi de jogar futebol pra operar na D-Trade, rapaz. O cara é bruto. Moleque é brabo demais, meu irmão, muitos anos que eu conheço. E tem muita história de superação hoje, né? Hoje Pô, a mulher isso que eu me interesso, né, Feijão? Você tá ligado? Essas Certeza. histórias de superação aí, pra mim, são as melhores. Porque a gente pode ver a verdade, assim, né? Das pessoas. Então, apresente pra gente. Com vocês, Ingrid Raiza. Exato. Opa, tudo bem, Ingrid? Boa noite, tudo bem, tudo bem. Já fiquei feliz em chegar e saber que todos são conterrâneos, né? Opa, né? Todos da cidade de Natal. Da Muito terrinha feliz boa. de estar aqui e poder estar compartilhando com vocês um pouco da minha história. Nós é que agradecemos, né? A sua Bom demais, bom demais. colaboração aí, ter vindo participar com a gente aí. Ficamos muito honrados e felizes. A sua participação. Tá com cara da maldade. Não, é daquele jeitão. Hoje eu vim aqui porque eu quero descobrir tudo sobre isso daí que você domina. Então, pergunte tudo. Tô aqui pra isso. Feijão, você tem curiosidades aí? Com certeza. Primeiramente, Ingrid, queremos saber como é que você despertou para esse lado day trade seu. E explica pra gente o que é um day trade. Day trade são operações no mercado financeiro que você faz operações no mesmo dia, por isso chama day trade. Você ganha, você já sabe o teu resultado ali no momento da operação. Eu me despertei pro lado do mercado como todo mundo se desperta. Ouve alguém falar, alguém começa a ter um pouco de faturamento ali, alguém começa a ter alguns resultados positivos ali, e aí você fica com aquele pé atrás, aquela coisa. Eu falo que é meio que religião, ou você vem pelo amor ou você vem pela dor. Eu fui pela dor. Né? Como empreendedora, eu nunca quis arriscar o meu capital, tinha as mesmas dúvidas, os mesmos receios, os mesmos ressaltos que toda a população hoje tem. Até porque a gente tem um problema muito grande em relação não só ao day trader, mas ao swing trader também, que é a operação a longo prazo, as criptos e aí vai, que é o nosso governo. Né? Então, a CVM, por exemplo, ela proíbe a publicação. Uma coisa que as pessoas não conseguem entender e que não se pergunta. Por exemplo, por que você nunca viu um outdoor falar de uma plataforma de operação binárias ou qualquer outro tipo de operação? Por que você nunca viu um artista fazendo algum tipo de publicidade ou chamariz ali para dentro do mercado financeiro? Porque por lei governamental a CVM proíbe. Por que eles proíbem? Porque não é de interesse do governo que as pessoas tenham liberdade financeira. É interesse de governo de países de primeiro mundo. Nós somos um país de terceiro mundo. Então essa informação ela não vai chegar. Assim como o MEC também nos proíbe de ensinar. Então, se você chegar numa faculdade para procurar alguma coisa relacionada a esse posicionamento, você também não vai encontrar, porque eu também busquei esse caminho. Falei, eu não quero fazer mentoria com pessoas, eu vou procurar uma instituição. Já tinha feito 4 faculdades, vou fazer mais. Né? Vamos lá buscar na raiz logo do conhecimento. E aí eu descobri que também o MEC é proibido de ensinar. Então, a gente consegue hoje ter aulas de investimento nesse fundo de padrões de faculdades e assim vai, baseado nos investimentos interessantes para o governo, que é Previdência, CDI, CDO, poupança, que são movimentações que pouca rentabilidade, né? Pouca rentabilidade, gira ali imposto para o governo, né? E não traz essa liberdade, tanto que hoje o imposto da gente é muito alto. E aí as pessoas confundem essa informação de que é proibido de ser divulgado ou propagado com a possibilidade de você não poder operar porque é proibido operacional. E aí vem a pergunta básica, que provavelmente seria seguida, mas é proibida? Não, ela é proibida de se divulgar. Como que se prova isso de uma forma prática, de que não é proibida? Simples. Você pode depositar e o seu saque é através de bancos governamentais, ou seja, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Eu não vou nem citar os bancos privados, Bradesco, Santander, Itaú e aí vai. Então, se fosse proibido, você concorda comigo, com a empresa privada não conseguiria fazer o convênio com a empresa pública, governamental, como bancos governamentais. E depois disso, você tem que pagar imposto. A prova de que o governo não apoia que hoje a área de investimento é o maior imposto que se paga dentro do Brasil.
27,5%. É mesmo, já É um pode sócio. dificultar, já, né? Já para você não querer fazer. Aham, exatamente, porque quer se que torna ninguém inviável. saiba, né? Se torna Exatamente. inviável. Ninguém saiba. Exatamente. E se souber, vai todo mundo migrar pra esse mercado. Porque, na aí. verdade, os bancos, eles operam com produtos, né? É. E, na verdade, a rentabilidade dos bancos é o dinheiro lá que fica aplicado e os produtos que, no caso, empréstimo, sim. CDI, CDB. É interesse do governo algumas coisas. Eu falo que o maior erro hoje do brasileiro é você consegue ter um capital específico, seja qual seja esse valor, você vai no banco. Aí você, primeiro, falar de dinheiro é uma coisa complicada. Eu acho que vocês já conseguiram falar sobre tudo dentro desse podcast. Mas você não tem coragem de falar, quanto é que você ganha? É uma pergunta que vocês nunca devem ter feito para nenhum entrevistado. Ixi, eu O dólar faço faz direto. direto. Porque O dólar faz direto. quanto que você tem? Qual que é o seu coisa de coisa? É uma conversa que você não tem. Você senta na mesa de bar, você fala de sexo, de droga, de orgia. Futebol. De futebol, mas você não tem coragem de chegar numa pessoa que fala assim, você pode estar começando a namorar, você pode estar casado. As pessoas hoje não sabem exatamente o que o pai ganha, o que o irmão ganha, qual é o salário fulano, porque é um tabu. Falar de dinheiro é um tabu. E esse tabu atrapalha a rentabilidade da sociedade. Concordo plenamente, A pessoa né? pega aquele dinheiro e vai no banco. O que eu faço com esse dinheiro? O funcionário do banco vai fazer o quê? Ele está pensando em você? Não, ele está pensando em manter o emprego dele. Então, ele vai te indicar o investimento que você tem que bater a cota dele. Um investimento mais lucrativo para o banco. Ele é funcionário do banco, ele não é seu funcionário. Mas isso é uma coisa cultural também do país, né? Porque a gente não tem, tipo, educação financeira na escola. E não vai ter, porque não é interesse do governo, né? Então, a gente não tem. E aí foi comigo assim. Quando eu tive um prejuízo dentro das minhas empresas, eu tive que buscar. E quando eu fui buscar, eu me deparei com essas informações, deixando de lado as informações dos fake news que tem por aí. Peguei essas informações e fui buscar o meu conhecimento. Então, comecei o meu primeiro curso de entender o que é um investidor, que muito se confunde com empreendedor. As pessoas acham que investidor é alguém que bota dinheiro em alguma coisa e ali fica esperando a rentabilidade daquilo, e não é. Isso quem faz é um empreendedor. Então, hoje a gente tem um assalariado, um empreendedor e investidor. Então, o investidor ele é uma categoria que as pessoas não sabem. Tanto que quando os alunos chegam até a mim, a primeira coisa que eu falo é, você sabe o que você está querendo ser? Eu quero botar meu dinheiro e multiplicar ele. Eu falei, então você quer ser um empreendedor? Porque você coloca numa empresa, você é sócio de alguém, alguma coisa, sócio investidor e tal. Então, para ficar claro, qual é a diferença do investidor e do empreendedor? O investidor não é o cara que produz dinheiro. É o cara que sabe como gastar o seu dinheiro. Olha que loucura. O investidor. Exatamente. Então, eu Então, sou esse cara aí. porque, na verdade, sim, é umas coisas lógicas. Então, por exemplo, hoje a gente é treinado, como você falou, por uma questão cultural, governamental. Você tem que nascer, crescer, casar, de preferência um casamento hétero, 2 filhos, porque um é pouco, a pessoa pergunta onde quando vem o segundo. Exato. 3, no segundo a pessoa já fala, vai ligar, né? Parou, né? 2 já tá bom. Você tem que ter uma casa própria e um carro quitado. Se for concursado, você é o melhor partido do mundo. Se tiver uma casa alugada, então é a garantia do futuro. Essa é a cultura que a gente passa, vem passado dos avós, dos pais, pra gente, é o que a gente transmite. Porque fala da pro renda filho. passiva, né? Um A renda- aluguel pode ser uma renda passiva, né? Exatamente, que é uma coisa que brasileiro não tem. Aham. Teoricamente, você tem que ter o que você ganha de salário, o que você usa para viver, que depende do seu trabalho físico, que a gente chama de renda ativa, é o que depende de você para trabalhar. Isso que você deveria ter a mesma quantidade ou até 2 vezes mais de renda passiva para o que você, quando tivesse, principalmente quem é empreendedor, autônomo, tiver algum tipo de problema, você ter como se manter ali. Mas hoje você pode perguntar a cada 10 pessoas, 9 não têm rendas passivas. E quando tem, são rendas com gastos errados. Falando do aluguel, por exemplo, que é chocante falar sobre isso. Porque hoje as pessoas pegam, por exemplo, 2 milhões de reais, 1,5 milhão de reais, para ganhar ali o quê? 5 mil reais de aluguel. Calma, peraí, 5 milhões parado, 3 milhões parado para ganhar 5, 10 mil reais de aluguel, 3 milhões parado para ganhar 4, 5 mil de aluguel, não faz sentido. Comprando ali roupa, camiseta, um sapato, eu consigo fazer isso com 10 mil. Por que eu vou deixar 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões parado para não pagar um aluguel? Ou pior, por que eu vou alugar isso achando que estou tendo uma rentabilidade passiva? E, na verdade, eu não tenho. Eu estou simplesmente deixando o meu de capital em tijolo, costumo dizer que casa própria tijolos, e aí vai, para que porque eu não consigo criar uma rentabilidade, porque essa informação não chega. Impregnado na mente da pessoa que um imóvel é algo que vai se valorizar, mas essa valorização não é pífia. Não, é como, por exemplo, meu pai, que é lá da nossa cidade, ele fala para mim assim, por que você não compra uns imóveis aqui? Olha como meus imóveis cresceram. Eu falei, pai, quando você chegou em Brasília não tinha saneamento básico. Então, realmente, você comprou seus lotes através de troca de televisão, de bicicleta. Hoje vale 350 mil um lote.
Beleza. Mas se eu comprar esse lote hoje, você acha que ele vai me rentabilizar quanto? E outra coisa, você comprou esse lote, eu tinha 3 anos de idade. Eu tô com 37. Eu vou esperar 32 anos 34 anos da minha vida para se acontecer uma rentabilidade, porque a tendência agora é outra. Então, era da história do meu pai, chegou em Brasília, ter essa rentabilidade em imóveis. Hoje não é mais. Hoje é igual você falou bem, né? A pessoa pega 5 milhões, né? Faz uma casa, aluga para tirar 5 mil no mês, cara. Não tem como. É uma matemática que não... Mas as pessoas não param para pensar. E também não tem muitos lugares que se falam disso. E aí vem o comodismo, uma série de coisas. E também é o conservadorismo, né? A pessoa acha que é um investimento conservador, né? A longo prazo. É uma falsa segurança, né? Você fala, é minha segurança, eu tenho uma casa própria. Eu falo, ótimo, vai para morrer lá dentro, né? Tipo, porque mas, então, você deixa empresas quebrarem. Eu já vou passar por dólar, mas eu vou fazer uma pergunta. Você é a favor de comprar casa própria, pessoal, ou alugar? E por quê? Por isso, por exemplo, hoje eu moro aqui no setor de mansões do Lago Norte. Uma casa avaliada em torno de 5 milhões. Paga aí uma média de 10, 15 mil reais de aluguel. Qual é a possibilidade de eu deixar 5 milhões parado por causa de 5, 10, 15 mil reais de aluguel? Zero. Porque o que me rentabiliza 5 milhões? E eu não estou dizendo só na minha área de investimento. Imagina você na sua profissão, na sua empresa, se você investisse 5 milhões hoje no que você faz. Você acha que o que te traria de rentabilidade por mês? Você paga o aluguel da casa e vive bem. Entendeu? Carro. Não tenho carro também. Meu carro é alugado. Qual carro? Eu já tentei, mas é difícil ficar sem carro. Não, mas você aluga. Você faz. Hoje você aluga até por aplicativo, você aluga por mensal. Então, por exemplo, hoje eu ando num carro do ano, novo, e ele é alugado, mas eu não pago IPVA, eu não pago seguro, eu não pago manutenção, eu pago gasolina e pago o aluguel do carro. Então, já que você não tem pudor de falar em valores, quanto que você paga de aluguel do carro? Do carro, a gente está pagando acho que 2.200? 2 mil reais por mês para andar em um SUV. Não me pergunta o nome que eu não sei de carro, mas se quiser perguntar minha primeira dama, ela pode te dizer. Mas a gente é um SUV da... Fala aí, vida. Qual é? Esse é o Nivus, né? Não, nem sei qual é o nome, literalmente. Qual é a marca? Qual é o nome do carro? Vai fazer a propaganda, Feijão? T-Cross, já. E aí você paga 2 mil reais, mas eu só pago isso e gasolina. Então você imagina... Mas você imagina o que seria. Mas aí para isso tem uma outra coisa que a gente não faz também como cultura. Se eu perguntar quanto você ganha por mês, você sabe me dizer? Sabe? Sei. Se eu te perguntar quanto é a sua diária? Não. Sua hora de trabalho? Então como é que você vai fazer comparativo? Então quando eu falo assim, você tem carro próprio? Sei. Quanto custa teu carro para você por mês? Entendeu? Para você tomar uma decisão dessa, você precisa ter dados. E número, é igual eu falo para os alunos. Eles falam, professor, mais ou menos não existe. Matemática é a única coisa no mundo... Eu gasto mais que você. Que é exato, muito mais. Por isso que muitas vezes algumas pessoas ganham menos. Mas você gasta mais de gasolina ou de quê? De manutenção? Gasolina e manutenção. Cara, manutenção, se você for colocar manutenção, se você for colocar, dividir seu IPVA, por exemplo, você sabe quanto custa o seu seguro? 3 conto. Por ano. Se você divide isso por mês, dá quanto? Se você divide isso por dia, você passou da meia-noite, você está devendo X reais de seguro do teu carro. Entendeu? Aí vem o IPVA, aí vem a manutenção, aí vem um furo de pneu, vem um estrago, uma batida, um negócio, um monte de coisa. Que se você colocar isso na ponta de lápis, e aí você fala, pô, eu posso pagar 2 mil. E andar com um carrão. Ó, minha avó, ela me deu um ensinamento da vida muito bom. Qual o melhor ensinamento? Ela fala, se você usar os ditados da vida, você se dá bem. Hoje a gente cresceu ouvindo o quê? Carro é outra família. Tem gente que gasta 50% do seu salário com carro. E você pode andar em um carro melhor do que o seu, muito melhor do que o teu, gastando em média de 30%, 50% a menos. Exatamente. É só parar, pensar, e aí isso te torna um investidor. Amanhã você tá de carro novo, né? Só pelo seu jeito aqui já dá. Mas é uma hora de você parar e pensar e fazer pequenas mudanças. Mas a mudança da gente cultural é ganhar mais e não organizar. Então você pode ganhar 1 milhão. Tanto que o que a gente tem aqui? Se você pega as reportagens, quem ganhou na Mega, quantos conseguiram manter?
porque não sabe gastar. Então, peraí, o problema não é fazer dinheiro. O problema é saber como gastar o dinheiro. É o gerenciamento, né? O gerenciamento. E A aí, gestão financeira. quem sabe gastar é o investidor, né? Que você falou. Ele multiplica, ele é o assalariado que sabe viver com aquele valor, sabe produzir dinheiro, mas ele tem uma característica a mais, que é saber exatamente como injetar o teu dinheiro. Então, você, por exemplo, gasta mais do que eu com carro mensal, porque eu gasto gasolina e nem gasolina, porque eu gasto trabalho em casa, esse né? valor de gasolina, velho. Eu trabalho em casa, ali no computador, sentada, bonitinha, fazendo minhas operações. Então, a gasolina para mim é lazer para vir aqui gravar com vocês, por exemplo. Então, é basicamente, vamos colocar muito, R$3.000 é o que eu gasto total com um carro. E ando num carro zero. Toma. Vai, Feijão. E aí as pessoas acabam gastando mais e andam no carro inferior, já com problemas, aí começam os gastos. Carro mais antigo e tal. Exato. Só por falta de conhecimento. Então, a primeira coisa que eu faço na vida de um aluno é toda a gestão financeira dele, para onde está indo o seu dinheiro, porque eu posso te produzir 1 milhão com você. E aí, se você começa a gastar errado, a gente vai ter que produzir 2. E aí a gente começa o quê? Aumentar a carga horária de trabalho. Preciso trabalhar mais, preciso aumentar minha renda e, na verdade, calma, eu preciso reorganizar meus gastos. Por exemplo, hoje eu não pago passagem, não pago estadia, porque eu tenho um cartão que paga mais pontos, pago tudo pelo cartão, inclusive hoje você paga até boleto. Então, lá em casa a regra tudo é cartão de crédito, água, luz, telefone, você internet. acumulando milhas, né? Exato. Eu que viajo cashback. muito, então ali, bem ou mal, eu economizo ali. Então, até isso, recentemente eu acabei de fazer um segundo curso, na verdade o terceiro, sobre milhas. Qual o melhor cartão, qual que dá mais pontos, quais isso, qual aquilo. Porque, cara, você paga tudo. Por que se você não paga ali no cartão de crédito... Só centralizar ali no cartão. E deixa a sua conta ali. Por exemplo, fiz uma compra de R$2.800, crédito. Esses R$2.800 eu envio ele para uma conta onde eu vou pagar esse cartão que vai me produzir pontos. Então, eu viajo, ganho coisas, descontos e aí sucessivamente, né? E Show de bola. top demais, né, Feijão? Fala aí. Rapaz, só aprendizado, né? E amanhã você tá de Vai carro ser novo. uma aula. Eu já estou pensando aqui qual que eu vou pegar. A gente na pesquisa, né? Tabela, você quiser Fechou. Bicho, na pesquisa que a gente fez, que a gente sempre pesquisa, né? Calma, defina a pesquisa sobre mim. É uma pesquisa, breve pesquisa. A pesquisa. Lá vem bomba. Vou até tomar água, fica à coisa vontade bem com a tranquila. pergunta. Não, bem tranquilo, né? Não? Acho que pra você é bem tranquilo isso, porque você já alcançou essa posição, né? Eu acho que a pergunta é bem difícil, que você tá Não, enrolando. bem tranquila. Você alcançou essa posição na IQ Option, né? Sim. De top 1, né? Eu sou top 1 no Brasil e top 3 mundial. E como mentor, eu sou top 27 mundial. E como é que foi essa trajetória aí? Eu quero entender quando começou e onde é que ela termina para chegar no top 1. Porque eu acho que essa colocação no mercado financeiro deve ser uma posição muito boa, né? Deve dar um poder de barganha, de negociação em várias coisas. Não só ali dentro da... Sim. Né? Na verdade, o que acontece? Quando a gente fala top 1 no Brasil, top 3 mundial, as pessoas não conseguem ter uma ideia disso. Pô, a mulher é foda e tal, não sei o quê. Eu falo assim... multiplica por 5 que você tá achando que eu sou foda. Aí a pessoa fala, por quê? Eu falei, porque eu opero em real. O cara que tá acima de mim mundial, os 3 que estão acima de mim, ele opera dólar. Ou seja, o dinheiro dele vale 5 vezes mais do que o meu. Se eu estivesse operando dólar também, eu estaria 5 vezes à frente dele. Olha que loucura. Então, eu falo que eu me considero em primeiro lugar, porque eu opero uma moeda 5 vezes menos valorizada do que a dele. Então, eu me considero em primeiro mundial também. Assim como mentora. Alcançar para mim o ranking, os alunos que me seguem sabem que meu objetivo principal era alcançar o ranking mundial. Como mentora, como uma pessoa que sabe fazer você fazer dinheiro. Tá? Sabe conseguir organizar a tua vida financeira. E, Ingrid, por que esse objetivo? Porque eu tenho objetivos maiores, né? Que é por isso que está vindo algumas publicidades, alguns eventos, algumas coisas mediaticamente. O rostinho começou a aparecer, coisa que antes eu tinha medo, porque está na plataforma, o que eu faço. Questão de segurança, né? Questão de segurança, tenho um filho adolescente, enfim, aí vai. Então, assim, tenho planos maiores e eu precisava de um catálogo. Vamos colocar assim, um advogado, para chegar num juiz ou como um delegado, ele precisa advogar por 2 anos. Sem isso, ele pode passar na prova que ele não assume. Não peticiona. Então, tem algumas coisas que eu precisava para ter como ali um portfólio da minha carreira, né? De como gestora financeira e
investidora em modo geral. Então, eu cheguei em top 27 mundial como mentora agora dentro da plataforma e, óbvio, tenho várias coisas, me patrocinam em muitas coisas, agora eu vou estar no evento, me lanço, porque eles não, inclusive, a vantagem maior de você estar na posição que eu estou é que eles não podem fazer essa propaganda. Então, ele usa quem realmente sabe usar a plataforma deles para que fazem isso. E, por fim, ainda é uma propaganda interpessoal, né? Porque você tem que estar presente nos lugares, então meio que torna verdade toda aquela... Exato. Aquela jogada digital ali. Então, como mentora, imagina você, eu mentorio brasileiros, vamos colocar que 2% dos meus mentoriados são de países de primeiro mundo, 2%, ou seja, eu realmente mentorio brasileiro. Então, você ensinar um brasileiro com a cultura que nós acabamos de falar é muito diferente de você ensinar uma pessoa de um país de primeiro mundo. Porque, primeiro, que ela já sabe o que é investimento. Hoje, aqui no Brasil, na 5ª série, a gente estuda filosofia e religião. Lá fora, as crianças estudam análise gráfica e gestão financeira. Então, você ensinar uma pessoa que desde a 5ª série, ali, incompatível com o Brasil, estuda gestão financeira e análise gráfica, cara, é uma troca de conversas, né? É um ajuste de pontos, na verdade. Então, eu mentorio o brasileiro. Então, estar também em 27 mundial como mentora, para mim, eu me sinto em primeiro lugar. Porque se eu estivesse mentoreando pessoas de país de primeiro mundo, com toda absoluta certeza, eu estaria também à frente. Brabo demais, velho. Você é louco, mano. Posição aí primeiro no Brasil. Tá entendendo? Fraca não, né? Essa conversa aqui vai render demais. Durante e depois, né? Você vai investir, Saulo, agora? Você vai virar um trader também? Mano, eu tenho muitas dúvidas ainda sobre investimentos. Uma delas é, tipo, o tesouro direto. Eu queria entender como é que é esse tipo de investimento. Esse é um investimento brasileiro. Eu não faço, literalmente, esse tipo de investimento. Não faz, né? Mas por que você não faz? Rentabilidade. Eu vou deixar de ganhar com segurança 3,4% ao dia para ganhar 3,4% ao ano? Tô fora. É 3,4% ao dia. Com segurança. Então a pessoa tem que deixar uma grana na parada também, né? Para o negócio render? Não, você nessa questão. Como é que funciona? Não, dentro do mercado de opções binárias, o swing trade e o day trade, que é essa profissão, você não deixa, você faz. Né? Então, por exemplo, você vai ter que operacionar. Para você fazer 3,4%, vamos colocar no máximo 2 horas operando ao dia. Trabalha pra caramba, né? Sim. Uma pessoa fica 8 horas no Instagram. 2 horinhas por dia pra você fazer. Eu gosto de falar em percentual, porque as pessoas falam, tem que ter muito dinheiro. Não. Tanto que a gente tem um gerenciamento na nossa mentoria ali, que é até uma mentoria que a gente usa gravada, para pulverizar o conhecimento, que você sai de R$500 e 11 meses você bate 1 milhão. Uau. Se você fizer os 3,4%. Porque se você faz 3,4% ao dia, significa 100% do seu capital no final do mês. Então, o que você faz? De 500, você vai para 1.000. De 1.000, no segundo mês, para 2.000. Para 4.000. Né? Para 8.000. Para 16, 32, 64 e assim sucessivamente. Qual é a minha grande dificuldade com os alunos? Inclusive, tem alguns ali que já estão rindo, ó, que bonitinhos. Qual é a minha grande dificuldade com os alunos? O gerenciamento. Porque não é habitual do ser humano. Como eu acabei de falar para você, sabe o que você ganha por dia? Sabe quanto custa teu carro? Então, você vai querer fazer o quê? Dinheiro. Qual é a única coisa no mundo que não é demais? Água demais é ruim. Carinho demais é chato. Cuidado demais sufoca. Amor demais é insuportável. Qualquer coisa demais, calor demais, frio demais, qualquer coisa que é demais é ruim. Dinheiro demais. Não. É a única coisa que não é demais. Então você pode Manda mais. Você pode ter 1 bilhão na conta, entende? Se uma pessoa quiser te dar mais 1 bilhão, tudo bem. Opa. Né? É fácil. Então, assim, é a única coisa que não é demais. Então, você pode fazer muito dinheiro, né? Tem pessoas que saem ali de um bom capital e dobram em um dia, né, doutora? Dobra em um dia, faz 50% do capital, mas não é demais. Tá bom, fiz aqui, né, 50% de um capital que eu fiz, não é demais. Mas aí você esquece, aí vem os parâmetros, né? Então, peraí, vamos ajustar. Você pega R$10.000, o caso do meu outro aluno ali de São Paulo, ali, que tá, eu vou elogiar porque é um dos poucos que está seguindo o gerenciamento e está com menos de 10 dias de operação e mais de 50% do valor da banca dele. Mas ele pega ali um capital dele, ele opera, foi lá e fez... Algum problema? Falar valor não, né? Saiu de ele, falou, professor, eu vou colocar. Eu falei, não, você está aprendendo, você não vai botar um valor alto desse para você aprender, né? Ele botou lá 14 mil.
chegou agora a 22. Em 9 dias ontem operando, hoje você operou não, né? Hoje não. Então, ele saiu de 14 mil para 22 mil. Observe que a gente está falando de 50% de um capital. Hoje, no país, a única coisa que dá próximo a isso, mais próximo, é a agiotagem, mas é crime, né? Deixando claro. Eu ia falar as roletas. Não. É crime, né? Agiotagem, mas é 10% ao mês. Agora, vamos lá. Imagina uma pessoa pega 14 mil reais, em 9 dias faz uma média de 5, 6 mil reais. Lindo. Né? Na verdade, de 14 para 22 dá a mentora, gestora financeira, dá 6. 14 para 22 dá 8. 8 mil reais. Agora, o que a gente falou agora no início? Vale a pena comprar casa própria? Porque, calma, o cara com 14 mil fez em torno de 8 mil reais em 9 dias, ele está ganhando a mesma coisa de um cara que tem uma casa avaliada em 5, 6 milhões de reais alugado. Ou seja, ele investiu 10 mil em 9 dias, não foi nem em 30, produziu 8. E um cara que tem uma casa de 6 milhões está ganhando a mesma coisa por mês com alguém deteriorando um bem que ele tem. E isso não é um caso isolado, porque eu falo que o aluguel ele é uma falsa ideologia, porque você recebe picado, quando o inquilino sai do seu imóvel, você gasta ali um montante de uma vez para reformar alguma coisa para alugar. Ah, mas isso está imobiliário, conta com a sorte de ser um bom locatário. Fora os encargos, né? Os tributos, né? Tudo, e a gente vê recente agora aí, ó, famosos que deterioraram mansões e mansões, abandonaram aí, estão com milhões, fulano com uma ordem de despejo, sem pagar a tempo, a casa toda. O que o dono daquela mansão vai receber? Você acha que por quantos anos aquele débito, aquilo que aconteceu ali, ele vai levar para alugar para reaver aquilo tudo que ele vai fazer? Por quantos anos ele vai ter que alugar para conseguir restaurar a perda que ele teve? Então, por falta desse tipo de cálculo, as pessoas não conseguem tomar as decisões. Então, entende que um cara que pega 5 milhões e compra uma casa para ganhar 8 mil, ele não é um investidor? Porque ele não sabe gastar o dinheiro dele. Um cara que pega 14 mil reais em uma plataforma, opera em torno de 1 a 2 horas por dia para fazer a meta dele ali. Em 9 dias, ele produziu 8 mil reais. Então, pera, algo está errado. Qual é a possibilidade de eu comprar minha casa para não pagar 15 mil reais de aluguel? Zero. Mas na hora que você está operando ali, você tá ali, você falou que é 2 horas, né? É muito bom. A gente consegue fazer isso falando até mal dos outros. Não, eu imagino. Deve ser uma adrenalina legal, né? É legal. Aí, o que acontece? Como é que você faz para gerenciar o emocional, assim? Porque às vezes você pode perder, né? E aí, às vezes, pode abalar, ou então você pode ganhar muito e acreditar demais. Na verdade, ir lá botar o dobro. Na verdade, você entra para o mercado com tudo planejado, não só gerenciado. Então, vamos lá, eu tenho o que eu posso perder, eu tenho o que eu tenho que fazer. Se eu perder, eu já sei o que eu vou fazer, então eu não entro para o operacional alheia. Então, por exemplo, eu estou entrando para o mercado, eu posso fazer isso. Se eu ganhar isso, eu tenho que parar. Se eu perder isso, eu tenho que parar. E o que eu faço com essa perda? Eu vou pegar ali, vamos supor, perdi 3 mil reais. Falta 10 dias para terminar o meu mês. Eu vou pegar aqueles 3 mil, vou diluir pelos 10 dias, ou seja, 300 reais por dia, que falta para terminar o meu mês, mais a meta que eu estava. Então, não é nada que te apavora. Se você sabe o que você vai fazer, não te apavora. Eu falo que é como dirigir um carro. Se ali seu pneu estoura, você sabe o que você tem que fazer. Você não está esperando, mas você sabe que você tem que firmar o pulso ali, porque senão você tomba, né? Então, tudo é... Agora, dizer para você assim, você nunca vai quebrar, você nunca vai... Óbvio que vai, mas até que isso aconteça, você vai fazer o quê? Você já tirou muito dinheiro do mercado. Existe a ideia, mas isso é em toda profissão. A costureira vai furar o dedo, o eletricista vai tomar um choque. O melhor motorista do mundo morreu numa curva, Ayrton Senna. Então, o que você precisa ter é o quê? Uma boa gestão. Se você produz dinheiro no mercado e gasta tudo, bem-vindo à falência, porque uma hora você vai se deparar com a possibilidade de ter um mês ruim. Sim. E nesse mês ruim, se você tem aquelas rendas passivas que nós conversamos, se você empreender o teu dinheiro em uma situação onde não vai te gerar, porque o mais importante do que a renda passiva e a renda ativa são bens passivos e bens ativos. Então, se eu tenho bens que não me gera custo, como a gente falou do carro, meu bem, ele é um bem passivo. Ele me tira dinheiro, porque eu não sou motorista, não sou Uber, eu não uso meu carro para trabalhar. Eu posso trabalhar de qualquer outra coisa, certo? Então, se eu não uso ele para me rentabilizar dinheiro, ele é um bem passivo. Então, eu tenho um bem passivo. Um bem passivo que eu posso chegar e falar, não tem como mais não, toma aqui, pega. Entendeu? Ou eu não vou ter o custo que eu tenho,
que hoje ele tem, que o Feijão tem aí com o carro dele. Então, eu não tenho aqui a rentabilidade de bens passivos e ativos, então esse mês é controlável. Agora, se eu não consigo fazer essa gestão e não vejo a minha vida como uma investidora, aí, meu amor, é em qualquer profissão, não é só no mercado, né? Aproveitando que a gente já tá falando desse negócio de se o pneu estourar, tem que firmar a mão. Qual foi o maior tombo que você já tomou? O maior tombo que eu tomei foi antes de eu me tornar trader. Hoje eu estou há 3 anos, literalmente, sem sair negativa do mercado. Mas Todos os dias? Graças a Deus. Por isso que eu sou top 1 no Brasil e 3 mundial. Senão, quais são os, não tinha assim, chegado lá. porque você falou, né, da plataforma, né? Mas você Da pode falar de IPO. valores? Posso, sem problema. Foi muito ou pouco? Que eu perdi o máximo? Eu perdi 160 mil reais de banca. Foi a banca maior que eu Em um perdi. dia? Em um dia não, em 1 hora. 160 mil de banca. Mas os meus piores investimentos, a minha maior perda foi com mentorias, que eram com o que eu chamo de blogueiro do mercado financeiro, com os supostos traders que existem por aí, empresas que se denominam empresa de investimento e trader que não são, né? Simples assim. Esse, para mim, o maior valor que eu perdi foi meu tempo. Porque eu fui para o mercado para salvar uma empresa, a empresa que eu construí a duros custos, né? Porque quem sabe da minha história sabe que eu venho das ruas e aí vai. Então, eu construí 4 empresas, tinha 188 funcionários e um gerente me roubou 600 e poucos mil reais. Então, eu fui à falência e eu precisava de um dinheiro rápido. Então, foi aí que eu falei que eu fui para o mercado pela dor. Falei, ou eu vou para Mega, Sena, tentar, vai que cola, né? Tipo o Jó, Deus tirou da vida de alguma forma. E depois eu falei, mercado financeiro. Na época estava em altas, cripto, aquela coisa, Bitcoin e tal. Mas eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa que eu possa começar com pouco dinheiro, né? Então, eu fui para o mercado financeiro de opções binárias. Meu objetivo era pôr mini índice, opero mini índice, mini dólar, mas a rentabilidade é muito pouca. Então, minha cabeça era, vou pegar opções binárias, produzir dinheiro e vou colocar em mini índices, forex ali, e aí vai. Nas criptos da vida. Uhum. Aí eu cheguei a fazer, inclusive, eu deixei de pagar minhas contas, isso é real, botei 6 mil dentro do mercado, mas eu estudei 1 ano e 2 meses por volta de 18 horas por dia. Então, não foi sorte. As pessoas falam assim, cara, mas você nasceu com dom. Eu falei, dom? Ô, filha, dom é saber cantar. Me põe pra cantar parabéns pra tu ver o que sai. Não é dom, isso é estudo. Professor, eu nunca vou chegar até você. Eu falei, não vai. Se você não percorrer o caminho que eu percorri, não vai. Então, eu passei 1 ano e 2 meses, estudei fora. Meus cursos todos foram fora, em principal na Austrália. Fiz online, falo inglês? Zero. Então, eu tinha fonezinho tradutor, na maior dificuldade da vida. Eu gravava aquilo, voltava. Então, demorava muito para estudar, para entender a vida de um investidor. Depois, eu fui entender a ideia do que seria a minha ferramenta de trabalho, que é minhas plataformas. Então, qual é a minha melhor ferramenta de trabalho? Depois eu fui entender qual era o meu mercado. Então, meu mercado, eu tinha opções binárias, criptos, ações. Pobre não tem como, meu amor, deixar dinheiro parado para daqui 10 anos ver o que deu. Ou daqui 1 ano, daqui 6 meses. Sim. Não dá? Como é que se faz pagando um absurdo de carro, não é não? Não tem como, né? Tendo casa própria, dinheiro parado, não tem jeito. Não então, fecha. Não fecha. Como é que você faz? Então, eu precisava de dinheiro rápido. Então, eu deixei de pagar umas contas e não era muito. Meu primeiro milhão eu fiz em cima de uma banca de 6 mil reais em 4 meses. Mas, antes disso, eu estudei por 1 ano e 2 meses, depois de perder essa banca, depois de perder muito dinheiro pagando mentoria e tempo, né? Porque o pior é o tempo não volta, né? Você consegue fazer um aluno fazer isso aí sem 1 ano de estudo? Eu consigo fazer um aluno produzir dinheiro numa banca, inclusive inicialmente para mim é mais fácil. E quanto mais crua a pessoa ser, para mim melhor é. As pessoas falam, eu não entendo nada, eu não vou conseguir. Eu falo, graças a Deus, amém, Jesus, que essa pessoa nunca ouviu falar do mercado. Porque tem uns metidos a trader, né? Uhum. Hoje, agora, pouco mesmo, eu estava batendo boca com alguns. Professora, mas eu vi isso, eu fazia desse jeito. Eu falei, funcionou? Se tivesse funcionado, você não estava aqui. Não estava. Então, peraí, respira e faz o que a tia está falando. Então, quando a pessoa vem crua, né? Se funcionar, você não estava aqui. Quando a pessoa vem crua, quanto menos ela sabe, eu falo que quando não souber nem mexer no computador, melhor é. Porque ela tem medo. Obedece. Então, o que acontece? É mais fácil eu construir algo num terreno vazio do que eu ter que te desconstruir para depois construir. Então, quanto mais crua a pessoa for, para mim, melhor. A gente pode até fazer um desafio. Com 30 minutos eu consigo fazer vocês produzir dinheiro. Agora, manter o dinheiro eu vou conseguir? Pera, eu vou te ensinar a ser um operador do mercado. Para mim, te ensinar a ser um investidor, eu preciso desse tempinho maior. Porque é desconstruir uma cultura, né? É desconstruir uma vida. É desconstruir uma ideologia, uma crença. E uma dúvida que eu tenho, assim, que eu acho que é muito pertinente, né? Que
o exemplo, essa questão de sala de sinais, né? Quais são os indicadores que você usa para fazer uma avaliação do mercado? É momento, é o quê? Ingrid. Indicador Ingrid Reis. Vamos lá. O que é um É indicador? geopolítica? O que A é? primeira coisa, vamos lá. Eu fui uma das pessoas, eu falo, gente, eu não nasci com dom, eu cometi todos os erros que todo mundo cometeu. Comprei robô, comprei indicador, que inclusive tudo isso é proibido nos termos e condições das plataformas. O que você pensar, eu fiz. O que você pensar, eu fiz de errado. Tá? Os Porque- indicadores, no caso, é os robozinhos. Não, robô é um que junta vários indicadores para te dar um sinal. E o indicador, na verdade, vamos lá, vamos fazer um comparativo fácil para vocês entenderem. O que é um indicador de um gráfico? É a leitura de um gráfico. Lembra da agora da pandemia? O William Bonner aparecia. Como mostra o gráfico aqui, a taxa de mortalidade subiu. Como a média móvel indica, porque aí tem uma linha apontando para cima dizendo que aquela vela ali subiu, que é a taxa de mortalidade, certo? Então, você concorda comigo que o indicador é a leitura de um gráfico? Sim. Você leu o que não foi escrito? Não. Então, o indicador ele vai movimentar em que momento? Depois que o gráfico movimentou. Qualquer indicador é a leitura de um gráfico, não a previsão. Você entra para o passado ou para o futuro de um gráfico? Futuro, né? Para o futuro. Então, o que acontece? Dentro do que você falou e dessa proibição da CVM, da publicidade do mercado financeiro, a gente fica à mercê de traders. Infelizmente, é uma profissão prostituída. Eu falo que eu escolhi as 3 profissões mais prostituídas do mundo para seguir. É muito difícil. Quais são elas? Cabeleireira, que é tida de fofoqueira, isso e aquilo outro. Advogado, que é tido, né? O até filme, advogado do diabo e trader. Olha que merda, né? A pessoa não consegue se defender. Eu não consigo me defender, eu só não joguei futebol. Mas só falta essa. Mas olha lá, eu peguei as 3 profissões piores do mundo. Então hoje é tão difícil você, às vezes, falar do trader, falar de um mercado financeiro e além dos fake news. Por quê? Porque existe um mundo por trás do mercado financeiro. Existe programa de afiliado, existe a venda de robô, existe a venda de sala de sinal, existe a venda de tudo quanto é coisa para o mercado. Então a maioria desses negócios aí é golpe. Com toda absoluta certeza. Eu falo que é blogueiro do mercado financeiro. Aí os caras aproveitam da ingenuidade das pessoas. Então, aí entra uma segunda parte, sim. Aproveita da ingenuidade das pessoas. Por exemplo, empresas que trabalham investimento de terceiros. Ingrid, você trabalha em investimento de terceiro? Não. Eu trabalho em investimento de terceiro dali, ó. Aquela tem, aquele tem. Por quê? São meus alunos de uma mentoria individual, um cara que saiu de São Paulo, e eu não quero deixar ele perder o dinheiro dele dentro do mercado. E ele está aprendendo. Se eu deixar, ele vai perder. Então, eu falei, peraí. Vamos rentabilizar o teu dinheiro. A rentabilidade dele você vai colocar lá no mercado. Primeiro porque meu método chama BPG, Banca Psicológico e Gerenciamento. Se você pega um dinheiro de um carro, de uma casa, de um salário, de um investimento, de um trabalho que você teve e coloca ali dentro, fim da linha. Você vai operar tremendo. Eu falo para um aluno, professor, eu vou botar aqui, vender meu carro e colocar. Eu falei, não adianta você colocar, porque na hora que você for digitar o valor, você coloca lá R$1.000. Foi as rodas do meu carro. Meu Deus do céu, meu Deus do capô. Você não vai. O psicológico não vai deixar. E o psicológico é o grande inimigo dentro disso. Então, eu trabalho somente para alunos das minhas mentorias, onde eu vou trazer ali uma possibilidade para eles terem uma tranquilidade, porque eu sei que precisa psicológico. Mas se você chegar para mim, opera um dinheiro meu? Não. Se você tiver uma empresa, seja ela qual for, preste atenção no que eu vou dizer e serve de recado para todo mundo. Seja qual for a empresa que esteja 10 anos no mercado, 300 anos no mercado, principalmente as novas, que investe dinheiro de terceiro, golpe. Por quê? Eu vou operar o teu dinheiro, pegar R$100.000 seu para operar, ok? Para dividir o lucro com você, seja qual for a porcentagem. Não faz sentido? Se eu tenho 100 mil, professora, mas aí o cara não tem os 100 mil, então ele não é trader, amor. É a mesma coisa de um dentista sem dente. Trader, o cartão de visita dele é dinheiro. Ele tem que ter dinheiro. Agora também, vamos lá. Isso se torna ele trader. Então, um cara que expõe carro, viagem, isso, luxo, né? Que é o que o povo gosta de ver, que é o que vende. Vende mentoria, vende robô, vende isso, vende aquilo, vende indicador. Desculpa, esse cara é um operador do mercado financeiro. Para investidor, ele vai ter que estudar um pouquinho mais. Então, é muito simples você ter essa divergência. Por exemplo, você acha que uma pessoa consegue me contratar para operar para a empresa dele? Acho que não, né? Nem o Elon Musk. Por quê? Mas já teve propostas? Todo dia. Toda hora. E as propostas de quanto, assim, por mês?
Não é nem quanto, na verdade. Assim, Ingrid, tem um fundo aqui de não sei quantos milhões. A gente racha. Eu falei, eu também tenho. Pra que eu vou rachar contigo? Você acha que eu cheguei no patamar que eu cheguei para trabalhar para você? Ou que você é parceria? Eu falei, parceria, colega? Agora mudou de nome? Não. Agora, você quer aprender a operar seus milhões? Eu te ensino o que eu fiz. Aí eu te ensino. Mas operar o dinheiro... Não tem como. Você não vai contratar um trader. Não existe isso. Então, a empresa fala, eu tenho uns traders que operam para mim. Eu digo, pô, tu conseguiu contratar mais de um ainda? É golpe. Entendi. É golpe. Agora, recente. Né? Eu tive uma proposta milionária. Fiquei tentada, não pela questão do dinheiro, mas para o que isso traria para o meu nome. Trabalhar o fundo de uma empresa multinacional, que eu não vou falar não, porque em reunião foi tido sigilo sobre isso. Mas eu fiquei tentada porque, cara, você imagina ser a gestora financeira dessa empresa e fazer os múltiplos do dinheiro dessa empresa. E aí eu falei assim, cara, mas não faz sentido para mim. Aí, então, por quê? Eu falei assim, cara, é porque eu posso lançar minha multinacional. Eu posso lançar a minha empresa que eu quero. Agora, recente, acabei de ter uma dor de cabeça, que é coisa que eu não tenho mais, eu não consigo ter, infelizmente. Então, eu cheguei e falei assim, eu gostei de uma situação lá, de uma bebida lá. Aí, eu olhei essa bebida e falei, eu gostei, quero, isso que o cara me propôs uma situação e tal. Eu falei, topo, gosto da ideia. Na primeira reunião, eu falei, cara, obrigada, não consigo. Não dá para mim. É muito trabalho. Porque você abrir uma empresa hoje é muito fácil. Mantém ela, colega. Mantém ela. Aí eu vou dizer que mantém ela. Mantém ela com saldo positivo, tá? Mantenha. Aí eu vou falar para você que tá tudo bem. E se a pessoa tá te oferecendo alguma coisa, porque você criar uma empresa, uma marca, alguma coisa é muito fácil. Criar um evento é muito fácil. Agora faz isso ter nome. Você precisa ter visão, colega. Empreendedorismo para mim é dom, tá? Empreendedorismo para mim não se ensina. Não se aprende. É você olhar para esse copo e falar, cara, eu consigo fazer desse copo uma mina de ouro. Cara, essa situação aqui, se eu colocar junto com a minha, mãe de Deus, ninguém me segura. Foi o que eu consegui fazer em parceria com o grande Hugo. Ele, inclusive, nem era a situação recente agora. Ele chegou e falou assim, eu falei, pô, Hugo, já é a segunda vez que eu marco com a mulher e tal, ela me deixa aqui. Mas eu adoro comer, para a sorte dele. Ele marcou num café, então eu falei, então bora comer, colega. Porque pelo menos eu vou fazer o que eu mais gosto da vida, que é comer, né? Quem passou fome, dá valor desgramado num pratinho de comida. Então vamos comer, não conversa. Eu olhei para o Hugo e falei assim, cara, esse cara, Dani, é o cara que eu estou procurando há 7 anos. Falei dentro do carro para minha esposa voltando. Ela disse, por quê? Eu falei assim, é o cara. É o cara que está com sangue no olho. É um cara que você fala com ele, ele tem uma visão, ele não tem medo, ele põe a cara. É esse o cara que eu preciso para fazer as empresas que eu queria colocar dentro do mercado. Mas isso é visão. Antes disso, inclusive, ele recebeu vários nãos por a mesma situação. Então, na verdade, olha aqui, Doni, ele me oferece um patrocínio, eu falei, não, peraí, eu e você vai ser dono desse evento, patrocínio nada, vamos comprar essa porra. Pronto. Porque isso aqui é nossa, essa marca que eu quero aqui vai funcionar. Eu vejo que ele olhou para minha cara e falei, você entendeu? Ele, pô, eu tentei falar isso para todo mundo. Eu falei, é disso que se trata. E aí você consegue virar. Então, empreendedorismo, investimento, a ideia é essa. Então, dentro de uma possibilidade de algumas coisas, você enxerga ali o fechamento do seu ciclo, sua publicidade. Você é um TV, né? Tudo. Você vê sua publicidade, o retorno do teu investimento, a possibilidade ali do público que vai te ver. E, em principal disso, a responsabilidade não é do evento. Então, por exemplo, a gente tem aqui fazendo o podcast, é sua responsabilidade me colocar ali? Não. A responsabilidade é minha, é sua. Eu tenho que vestir tua camisa. Então, pera, eu preciso divulgar o podcast dos garotos, eu preciso botar ali, isso aqui tem que ter uma visão legal. E aí o negócio funciona, entendeu? Não é sempre... É uma troca. Fui lá e não sei o quê, cadê a visualização? Troca. O problema é seu, que não tem conteúdo. Quem vai visualizar esse negócio? Ninguém. Exato. Então, não é culpa sua. Então, eu falei assim, se você tem algum tipo de situação, você não tem resultado, peraí, a culpa não é do outro, colega, a culpa é sua. Se alguém tem resultado ali, é porque alguém fez, né? Exato. Então, vem essa questão da visão. E isso é empreendedorismo. Tem gente que, cara, você tem noção de um cara que criou a caneta Bic? O dono da Montblanc anda com a Bic no bolso. Porque a Montblanc falha, né? A Bic não. Quantos anos tem a Bic? É o feijão com arroz. Quem que não tem uma Bic? Você básico ter, bem feito. Você tem a melhor caneta. Mas é o básico. Então, é exatamente... Caneta azul, né? Caneta azul. É. Esteve eu aí. assisti os podcasts antes de vir aqui. Eu vi ele lá. E uma questão... Você triscou no fio aí? Merda. Estragou a tela.
Foi mesmo, filho? Acho que a atriz ficou no fio aí. Pergunta atômica! É boba, né, na verdade. Tá vendo? Como Esse é o nosso quadro aí que o dólar, na verdade, ele vai te fazer uma pergunta muito polêmica pra deixar você na saia justa. Já jogou pra mim, velho. Esse é o nosso momento que... E você tem direito a 2 alternativas. Você responde ou se esconde. Sempre eu vou responder, eu nunca vou me esconder. Se eu fosse pra me esconder, eu não tava aqui. Sempre vou responder. Nossa, tem até livrinho? É o livrinho aí, ó. Justamente. Vai entrar Jesus. pra nossa lista negra. Isso daí é tipo aquela pesquisa mesmo, né? Funda. Quando você assinar, a gente fala do que se trata. Ou você falou pra mim que era combinado, isso aí não tava no plano. Vixe. Ela tá lendo o contrato ali de novo. Era Big, tá vendo aí, ó? Mas é Big, tá vendo aqui, ó? Tem que assinar onde aqui? Aqui. Essa assinatura vale o quê? Cuidado, Vale hein? tudo. Assina aí. A caneta é pesada, hein? Aí, como é que assina desse É o jeito? peso, né, de assinar aí essa pergunta. Ó. Eu sou menininha, pô. Isso aí, na verdade, agora você tá passando todos os seus bens pra gente. Aí eu só tenho um filho e uma esposa. O resto tá tudo em Gente bem. dinheiro. Vende na Deep Web, né? Ver os órgãos. Vou faz botar, alguma- Tudo em vou botar mercado até a data estrangeiro. de hoje aqui, ó. Pra não dizer que é pra não pegar o retroativo. Só daí pra frente. Isso aqui é autorização pra perguntar. É só o que produziu junto, né? Jeová girei. Hein, ô Feijão? É só o que produziu junto, né? É o gráfico, né? A gente já faz com a operação futura. Provavelmente. Já assinei. Então, Doreta, isso, você quer não. começar? Você que é a rocha. Pode Começar puxar, é você que tem uma as ou várias brabas. perguntas, Raton? São duas. São duas. Elaiá. Bora. Assim, a gente fazendo uma pesquisa minuciosa na sua vida, Vixe. nós descobrimos que você passou por algumas fases boas e fases ruins da vida. Isso é normal. E qual é a mágoa, se você tem, do seu pai? Se existe alguma mágoa, isso já foi superada? Do meu pai, meu pai é um assunto polêmico. Eu não vou dizer polêmico, não, porque falar do meu pai, na verdade, foi leve. Falar do meu pai é o mais fácil de todos. Você foi do mais fácil da família. Meu pai, eu posso dizer para você assim, eu aprendi a entender. Mas o meu pai é o homem mais íntegro, mais honesto e mais inteligente que eu conheci. Inclusive, a minha profissão hoje, ainda que ele seja contar a profissão em si, mas quando eu falei que ia mudar de profissão, eu saí daqui, fui na casa dele e falei, pai, preciso mudar de profissão, preciso saber que caminho seguir. E aí eu uso essa frase e usei aqui. Ele disse para mim, primeiro você precisa saber o que é essa profissão. Depois você precisa saber qual é a sua melhor ferramenta. E depois o seu melhor ambiente. Eu saí lá de Planaltina, da nossa cidade, vim pro Lago Norte arrastando a língua. Falei, porra, valeu, ajudou pra caramba. Mas eu cheguei em casa e falei, cara, quero ser investidor. Pera, o que é investidor? Foi daí que eu comecei a questão do investidor, empreendedor. Aham. Falei, cara, eu não consigo colocar no papel o que eu quero ser. Investidor, o que é um investidor? Uma pessoa que empreende. Não, pera, vou pro Google, vou pra cá, vou não sei o que. Eu falei, calma, não tô conseguindo. Cara, eu não sei o que eu quero ser. E depois que eu descobri o que eu queria ser, foi o primeiro curso que eu fiz na Austrália, eu fui ver a minha melhor ferramenta. Minhas ferramentas é o quê? A plataforma. Plataforma, computador e internet. Ponto. Quais são as melhores plataformas aqui? Qual é o melhor computador? O que eu preciso para que aquilo funcione? Depois, o meu ambiente de acordo com a minha necessidade. Como uma boa brasileira, dinheiro rápido. Não dá para mim pegar um dinheiro que eu não tenho, botar em cripto e esperar ali alguns anos. Ou o que a gente estava falando, tesouro direto e assim sucessivamente. Então, meu pai é um cara muito, muito polêmico para mim falar, porque eu falo que ele é dois extremos para mim. Ele é o meu ídolo e é uma das minhas maiores mágoas também. Por que a mágoa? Porque essa mágoa, inclusive, ela está ali em um canto onde essa parte superou para mim. Nos últimos tempos, nos últimos acontecidos familiares, a gente até se aproximou muito. Aham. Muito mesmo. Mas deixou uma marca. Mas essa marca não é do meu pai. Eu falo isso até em outro podcast. Aos 15 anos de idade, eu fui violentada sexualmente. Depois eu fui morar na rua, passei por outras situações também, durante 6 meses que eu morri na rua. Morei na rua e morri foi ótimo, né? Estou aqui em alma. Morei na rua também.
E o meu pai pro meu pai, na época, o fato de eu ter sido violentada com o uniforme de uma escola pública paroquial, Planaltina DF. Pesado isso, hein? Pesado. Ele acha que a culpa é da mulher. Então, porque eu estava com uma blusa de escola pública mais colada, porque minha mãe tinha mandado apertar a minha calça, meu short da escola, aquela coisa, então eu estava com a roupa colada. Então, isso a gente também está falando de eu tô com 37, 15 anos atrás, eu tinha 15 anos, mais de 20 anos atrás. Então, na cabeça dele era uma questão do tipo, a culpa é da mulher, que a mulher está vulgarizada. Você estudava qual horário? Meio-dia, período da tarde, eu estava indo para a escola. Caramba. Então, ele achava isso. Então, uma das minhas maiores mágoas, não só do meu pai, mas de todas as pessoas que me cercam, foi de todos os abusos sexuais que eu sofri, e assédios sexuais e violências sexuais, e eu nunca tive o apoio de ninguém para condenar. Eu era menor de idade. Então, por exemplo, eu não tinha como dar parte dessa pessoa que me violentou, que é pai de uma amiga. Eu não tinha como dar parte. E aí era uma vergonha muito grande a sociedade saber, que nem como se ninguém soubesse, né? Porque eu corri a cidade pelada inteira depois da violência. Mas era uma vergonha levar aquilo, ter que ir para tribunal e tal. Então, eu não consegui fazer isso. Eu não consegui condenar essa pessoa, que quando eu vou em Planaltina, ainda já esbarrei várias vezes com ele. E depois disso, eu também não consegui condenar a minha segunda violência sexual, que foi quando eu morei na rua. Por quê? Porque eu não tinha endereço. Então, eu era menor de idade, não tinha endereço, como é que você faz uma denúncia contra, né? E aí vem todas as outras questões de assédio sexuais. Como se o depoimento da pessoa não valesse nada, né? É porque para você fazer uma ocorrência, você precisa ter endereço. E aí eu ia falar como? Orelhão da administração. Mas se você colocasse o endereço seu de Planaltina? Eu era menor na época, né? Então, hoje está mais fácil, né? Vamos colocar assim, hoje algumas pessoas repudia, né, alguns tipos de assédio, situações e violências, estupro em modo geral. Então, eu tenho uma mágoa, não é do meu pai, é de todos ali da volta, mas em principal porque meu pai é o que tinha voz. Então, se você perguntar para mim, Ingrid, você consegue me relatar os detalhes da violência sexual? Eu vou ter que fazer um esforço para lembrar um pouquinho. Porque é uma coisa que eu sou muito resolvida. No outro dia eu tomei banho, falei, aconteceu, não tenho como mudar isso, então bola pra frente. Ou eu me mato, ou eu convivo. Então, vou conviver, né? Vida que segue. Mas se você me perguntar, eu falei, peraí, foi mais ou menos tal hora, assim, assado, no cemitério de Planaltina, no cemitério velho lá de Planaltina, ali do setor sul, tal, assim, assado. Mas se você, a primeira coisa quando você fala desse período para mim, eu lembro, inclusive ainda hoje eu não consigo comer e tenho um ranço do cheiro. Qualquer balinha e chiclete de banana, porque o grito ali, aquela coisa na minha cara de que a culpa era minha, tá vendo porque que você tá com essa roupa, você vestiu isso e tal, era do chiclete de banana que meu pai mastigava. Então eu lembro a roupa, eu lembro da costura, eu lembro da sandália que eu encontrei com eles e meu irmão na delegacia. Né? Então, eu lembro de tudo, lembro da palavra. Eu vou lembrar com detalhes, se você perguntar para eu descrever. Nesse momento, eles acusaram você de ser a culpada. No mundo de hoje, na verdade, é porque você não disse, você não falou, porque você estava com essa roupa, por que você não gritou, por que isso, por que aquilo, né? Sempre tem uma posição assim. Então, a minha mágoa mesmo do meu pai é essa. E não é do meu pai, vamos colocar da minha família em peso. Da situação em si, né? Isso, da situação em si. Então, não, eu posso dizer assim que é 2 pesos da medida. É o homem que eu mais admiro na vida, mas é um homem que mais me machucou na vida, porque não me apoiou. Forte. Tô de cara que você é meu pai, né? Quero que você meu pai. Porque você, triste, né? Você não ter apoio numa situação de um assunto tão polêmico é muito difícil. Sim. É muito complicado. Perde o chão, perde tudo. Mas você pelo fica sem visto, igual referência. você falou, né? Você superou, né? A situação, né? Sim. E eu aprendi a entender. A época do meu pai, um cara que viveu na rua, ele teve que brigar ali para defender os irmãos. Aí agora esse período que você ficou na rua, foi por causa de quê mesmo? Então, aí vem essa mágoa, vem aí essas você coisas. De casa com raiva dos seus pais, como é que não, foi? Não, ou eles mandaram embora, como é que foi? E aí vem essa coisa, você não pode usar, eu sempre fui uma menina magra, boa aparência, sempre tive volume grande em seios, aí não podia usar roupa que marcava o seio, tinha que usar a camiseta, tinha que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu nasci no século XXI. Minha diferença de idade para os meus irmãos familiares, eu sou temporão. Minha diferença do meu irmão para o meu irmão mais velho é 20 anos. Então, imagina, eu nasci, eu tinha o quê? Pai? Eu com 15 anos, meu irmão tinha 35.
Ó, como ainda confusão. E aí era aquela que você não pode vestir essa roupa, você não sei o quê, não sei o quê. Aí tinha os amigos, né, que acaba com a vida da irmã do cara, porque o povo não sabe disso. Mas fica, cunhado, pronto, acabou minha vida. Aquele dia eu apanhava, entrava no meu quarto, me batia, eu não sabia nem por que era. Porque eu saí, fui tomar água e o cara, o amigo dele que estava lá em casa, chamou ele de cunhado. Aí toma surra dentro do quarto. Inclusive, eu tô fazendo tratamento dentário, perdi dente, tem ponto no olho, tem um ponto aqui, tem enxerto na boca, dessa surra. Dessas surras, que foram várias. Então, chegou uma hora que eu tomei 27 pontos na cara. E aí eu falei que eu não voltava mais para casa. Eu preferia morar na rua, ir pra rua, do que ficar naquela situação. Aí eu saí de casa, mas enjoada, tá, meu bem? Saí e falei assim, vou morar também na melhor bairro da cidade. Vim morar na Rua do Lago Norte. Eu não vou morar na rua, em qualquer rua também, não. Vim para cá. E o mais legal de tudo é você pensar assim, cara, eu quero morar aqui, trabalhar aqui. E hoje minhas empresas são aqui e eu trabalho aqui. E durante 15 anos, eu decidi que meu trabalho e a minha casa seria em frente da onde eu dormia. Então, eu abria a janela do meu quarto, eu via onde eu dormia. Eu sentava na minha mesa do escritório, olhando para onde eu dormia. Então, não precisava nem sair para ver. Então, eu passava o dia e a noite vendo ali e contemplando, claro. Qual era a maior dificuldade que você passou nessa fase de morar na rua? Era fome ou frio? Nenhum dos dois. Eu sou muito resistente a essas coisas. Uma das coisas que as pessoas mais gostam de contemplar é ainda hoje angustiante para mim, o pôr do sol. Porque é a hora que o perigo vem. Então, ela fala, vamos ver o pôr do sol. Eu digo, Jesus, a pessoa nem sabe o que isso me remete. Quando dava 6, 6:30 que o sol ia baixando, meu batimento cardíaco ele ia acelerando. Porque a escuridão, a fome, o frio são coisas que você supera, você consegue, você dá um jeito, né? Mas o medo, como é que você faz? O medo não dá. Então, a escuridão... Que ficou pra você a escuridão como um trauma, né? É o medo. Um gatilho, porque naquela né? hora tudo escurecia e aqui no Lago Norte a gente não tinha. Você imagina, eu com 17 anos, a gente está falando de 20 anos atrás, a gente tinha 5 prédios aqui no CA. Aqui era braquiário, da minha altura. Esse Guatemi, ele era um esqueleto, que é onde ia ser o deck norte. Então, ali tinha muito morador de rua, craqueiro e tal. Então, para mim era assustador, porque de dia tinha movimento, gente passando, bem ou mal você ficava ali, né, fingindo que estava indo para algum lugar, fazendo alguma coisa. E aí você tinha pessoas te olhando. Na noite, não. Então, para mim, o meu desespero nunca foi a fome e o frio, até porque... eu trabalhava, né? Eu não era literalmente, quando eu falo, morei na rua, a pessoa acha que você era uma mendiga, né? Não. É o que já vem na minha cabeça. Não, eu ia para dentro, não morava na rua, mas a administração abria, que era de frente onde eu morava, e aí eu tomava banho. Eles abriam 15, 20 minutos antes para mim. Eu tinha 3 mudas de roupa. Eu lavava as roupas, tomava banho, descia e ia para o meu trabalho. E aí, quando acabava, eu voltava e no outro dia eu conseguia tomar banho de novo para ir trabalhar. Você visse assim, algumas pessoas tinham ideia, porque via aquela roupa sempre, né, repetida, aquela coisa, mas dava até dúvida. Pensa bem, vai vendo, era enjoada. É porque tudo na vida, da meu ponto de vista, não é o destino, a vida que decide isso. É você que vai decidir como você vai passar pelas fases rumos, da vida. Né? Então, o fato de você ser pobre, você não precisa ser sujo. O fato de você morar na rua, você não precisa ser um mendigo, entendeu? Você pode agir de forma decente. Então, foi muito fácil. Orientações, Deus colocou pessoas incríveis na minha vida. Eu sempre, quando puder falar, vou levar o nome dela para sempre, que é a Otília Goulart, moradora aqui do Lago Norte. Uma pessoa que, para mim, é referência de ser humano, literalmente. Então, do jeito que Deus dá, do jeito que tira, Deus dá, né? Você tem ali. Então, foi, para mim, muito gratificoso. Essa pessoa, ela me inspirou em tudo hoje, na verdade. Uhum. Qualquer coisa eu falo, isso aqui, peraí, aconteceu isso, o que você acha? Eu falo que eu nem consigo idealizar a minha vida sem a existência desse ser humano. Acho que eu ficaria perdida. Acho que seria meu segundo medo depois da noite. Engraçado que hoje eu gosto da noite, eu sou noturna, né? Ah, é bom. Mas pôr do sol não me remete coisa boa. Vamos ver o pôr do sol. Pô, tem essa mania, né? Contemplar o pôr do sol. Ô, Jeová, vamos. Aí você fica olhando ali, aquilo vem toda uma sensação para mim, não é ruim, mas não me lembra coisa boa, que é o que me dava medo. E no caso, hoje, o pessoal, nos dias atuais, pessoas elas falam muito dessa questão de largar o CLT, né? Que eu super apoio também, né? Mas é claro que se você for um CLT também não tem problema. Para mexer com o digital, né? E muita gente desconhece totalmente o digital. Escuta falar, mas não tem assessoria, porque é algo que tem muito tabu,
Tem muita gente mal intencionada também nessa área. E o que acontece? Tem a questão dos infoprodutos, né? Você indica essa questão dos PLRs ou infoprodutos? Porque tem as referências aí, né? Que é o Wendel Carvalho, o Thiago Finch. O que você tem a dizer sobre esses personagens, sobre esses players? Eu acho que, na verdade, vai muito de acordo a vivência de cada um. Então, assim, às vezes o aluno fala, professor, você acha isso um bom investimento? Eu falo, você está perguntando para mim ou para você? Aí ele, por quê? Eu falei, porque se for para mim, não. Porque eu consigo produzir dinheiro, mais dinheiro de outra forma, com menos trabalho, menos dor de cabeça. Se for para você, é um começo. Então, eu acho que vale a pena você sair da sua zona de conforto. Então, tudo depende. É igual, professor, eu vi você falando tal coisa, então, peraí, eu tenho que vender minha casa própria. Eu falo, depende. Do quê? Do que eu vou fazer com o dinheiro? O que você vai fazer com o dinheiro? Se for para você vender e deixar ali sem saber o que fazer com ele e você perder o dinheiro e perder a casa, fica com a sua casa própria, para você ter onde morrer dentro, né? Não mexe com isso, não. Então, tudo depende. Então, quando você pergunta para mim, você acha interessante? Depende. Para quem? Para mim, para você, para qual situação, para qual tipo de dinheiro, qual tipo de verba. Você vai abandonar o seu trabalho, isso é fixo, você tem uma carreira, você vai deixar de... O que você vai perder, o que você vai ganhar com isso? Então, algumas perguntas, elas são vagas. Eu acho que isso é uma coisa da particularidade. É igual que as pessoas falam assim, professora, qual é a banca ideal? Depende. Para mim, colocar no mercado financeiro, qual é o valor ideal? Depende. Para mim tem que ser X, para você pode ser Y, para o fulano pode ser G, Z, W. Eu me interessei naquela de 600 para 1 milhão. 500, tá? 500. Já faturou 600 conto aí na coisa. Essa aí eu me interessei. É interessante porque você pode fazer, você entende que é uma poupança que você não precisa deixar o banco trabalhar, você trabalha para você para isso, né? Então tudo é muito relativo na questão de muito investimento. Rápido, né? Eu não gosto de fechar. Um aluno perguntou para mim assim, professor, eu tenho um prédio aqui na região dos Lagos, eu tive na região dos Lagos depois de uma empresa muito polêmica aí também, que quebrou e acabou quebrando a cidade inteira. Eu tenho um prédio que vale 750 mil. O cara me ofereceu 600 mil. Você acha que eu vendo? Eu falei, eu venderia por 400. Porque eu vou entregar uma bomba pro cara, dava esses 250 de presente para ele e venderia por 400, porque eu sei o que 400 vai virar na minha mão. Entendeu? Agora, o que você vai fazer com 650? Aí eu te respondo se você vai vender. Se fosse meu, vale 750, alguém me oferecesse 400, ô colega, por favor, eu vou te entregar aqui, mas eu vou logo te avisando. Tenho mas culpa. ia dar esse desconto por causa de quê mesmo? Porque eu sei o que eu Porque vou ela fazer sabe com o que ela dinheiro. vai fazer. Porque, por exemplo, o que esse 750 mil parado ali está rendendo para o cara? Ele tinha kitnets alugada para um monte de gente, um prédiozinho, acho que tinha 12, 20, 22 kitnets alugada para várias pessoas. Algumas pessoas atrasado, aí veio IPTU, uma coisa grande, aí vai, enfim. Estava dando um custo, inclusive chegou a dar uma despesa. Então, às vezes, você não está perdendo. Você não perde no valor. Você perde quando você deixa de ganhar com o que você vai fazer. Então, por isso que eu estou falando, depende do que você vai fazer. Então, por exemplo, eu com 400 mil, eu em um mês dobraria ele para 800, ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, eu já estou ganhando 50 mil. Se eu não vendo porque o cara não quer, eu não quero dar desconto para o cara, eu não estou perdendo o dinheiro do que ele me deu. Eu estou deixando de ganhar. Então, é uma perda muito maior. E isso é a diferença de uma pessoa que pensa fora da caixinha. É a diferença de um investidor para um operador, né? Para um empreendedor. Então, você fala, eu vou perder aqui 30 mil na minha casa. Não, pera, não é os 30 mil que você está perdendo. Você está deixando de ganhar 30 mil por mês, você está deixando de ganhar X valor por mês. Então, é uma coisa que, essa pergunta, ela sempre rola, mas é uma coisa muito estudada. Se uma pessoa te dá uma resposta automática sobre isso, ela está fazendo uma coisa automática, e nada automático funciona. É uma coisa que deve ser gerida ali para cada indivíduo em si, cada situação. Traça um perfil, né? Você traça um perfil. Então, assim, eu tenho trader que é arrojado, tem gente que... E não é só dentro do mercado. Eu recebi uma proposta, um tempo logo após a pandemia, de uma aluna que falou assim, professora, eu queria te fazer uma proposta e tal, até questão de ajuda e tudo. Eu falei, o que é? Eu queria 200 mil para investir nas minhas empresas. Sou dona de conveniências e tal, eu queria comprar bebidas em pallet, porque sairia 30% mais barato e tal, não é rentabilidade. Aí eu falei assim, tá, o que você vai me dar com esses 200 mil? O que eu vou ganhar por mês? Você vai me rentabilizar o quê? Ela disse, eu te dou 10%. Falei, 20 mil? Ela disse, é bom. Bom. Mas vamos assim, eu conheço a vida, minha aluna se tornou até amiga, morava no meu mesmo prédio. Eu falei assim, vamos fazer um cálculo rápido. Qual é o valor do seu apartamento que você mora, que é próprio? 750 mil. Falei, beleza.
Se você fosse alugar teu apartamento, quanto ele custa? 3.500. Massa. E o que você tem alugado aqui no prédio, que é o de um quarto? 650 mil. Você aluga por quanto? 2.500? Então vamos lá. A gente está falando de R$1.400.000 para ganhar R$6.000 por mês. Isso, ela disse aí. Você veio me pedir 200 mil para te pagar 20. Para me pagar 20. Qual é a matemática que você está fazendo? Aí ela olhou para mim assim, eu falei assim, você entende? Mas se você vai pagar 20, presta atenção, se você vai me pagar 20, eu tô falando que você vai me pagar, eu nem tô falando do que você vai lucrar, porque para você me pagar 20, você vai ganhar no mínimo 100. Qual é a matemática? Então, você entende que essa pessoa é empreendedora? Para ela chegar onde ela chegou, dentro do comércio dela e conseguir comprar esses imóveis, ela é empreendedora, mas está longe de ser uma investidora. Entende? Essa diferença fica mais clara agora? Mas aí, no caso, para ela se tornar, ela passar pro lado dos investidores aqui, ela ia ter que se arriscar, né? Não, arriscar porque o negócio é dela. Ela vai comprar, ela vai vender uma coisa que ela faz, que ela manja. Porque ser investidor não precisa ser dentro do mercado financeiro. É igual, por exemplo, cara, calcula comigo, você está apertada, tá com 3 prestações de carro atrasada, porque veio a pandemia, teve que fechar as coisas, agora está se reerguendo. Por que você ainda não vendeu o teu apartamento? Né? Vamos lá, eu vendi, está difícil venda, 650, vende por 500 mil que você vai ver alguém comprar fácil. Eu mesmo sou uma para vender depois por 600, que eu não tenho pressa. Vende seu apartamento por 500 mil. Pega 200 mil e investe na sua empresa. Você não vai ganhar 100 mil a mais, em média? Pronto, ainda fica capitalizada de 400 mil. Quita essa bomba que você chama de carro. Ou vende essa merda e aluga um. Ó, indireta. Mas quita isso. Cara, é simples. É você pensar na sua vida. Agora, sim, eu sei que você pegar um carro, um imóvel e colocar na mão de uma pessoa que é errado, não faça isso. E depois você fazer uma coisa, botar uma coisa que você não conhece, mas você é empreendedor, você tem bens ali, você tem seu trabalho, é você que está fazendo, tem uma pessoa melhor para você confiar. Então, se você está me pedindo isso, claro, perdi o investimento, porque ela vendeu o apartamento que ela alugava, mexeu na vida dela inteira, ficou com folga e passou a ganhar mais dentro das empresas. Eu fiquei sabendo que você também opera na roleta também. Aí não estratégia bacana. Eu jogo. Aí joga, né? Isso é a primeira vez que eu falo. Vamos lá. E é rentável também, né? Tudo é rentável, se você fizer com responsabilidade, gerenciamento, gestão e planejamento. Tudo? Eu não uso estratégia nem no mercado, para ser sincera. A estratégia é só para facilitar a minha vida e otimizar meu tempo. Eu uso gestão. São gestões. Gestão. Então, eu gosto muito do tal Crazy Time, gosto muito do Dublo. Opero não, né? Eu brinco, é minha diversão. Por que eu fiz dessa plataforma de cassino minha diversão? Hoje, para mim, eu tenho uma dificuldade muito grande em conversar, em sair para uma mesa de bar. Então, uma pessoa falar para mim, troquei meu carro. Aquilo vai me dar um nó na garganta. Eu falei, deu o seu de entrada e financiou por quanto tempo? Deu quanto da sua vida? Vai pagar até. Vai pagar. Amiga, vem aqui em casa, você vê minha casa nova que eu comprei. Eu falei, vai pagar com 30 anos. Amiga, tu já tá com 42. Tu vai terminar com 70 e porrada de pagar isso aqui não é teu, não. Não é casa própria, não, minha filha. Tá no nome do banco. Você olhou o documento? Essa casa é do banco. Ela só passa a ser sua depois da última parcela. E detalhe: quando você compra um carro, por exemplo, a indústria ganha um que produziu, o cara que te vendeu ganha outro e o banco que te financiou ganha outro. Você paga 3 carros, coleguinha. Calcula aí, faz a sua matemática, você compra uma casa. E normalmente quando você compra próprio, você não mora na casa que você quer, você não tem o carro dos teus sonhos, então você compra o que cabe no seu bolso. Mas se você pensar direitinho, saber olhar as coisas, você consegue morar na casa dos teus sonhos e ter o carro que você quer com o que você ganha hoje. Você só precisa ser investidor, saber onde gastar. Então, eu não tenho muito... Hoje eu me tornei um pouco antissocial. Sabia que eu era uma das pessoas mais sociáveis da vida. Eu era aquela que sentava na mesa do bar e juntava ali 5, 6 mesas dentro da minha mesa. Hoje eu não consigo ficar meia hora. Eu fico olhando as conversas, a inutilidade, a discussão. O povo briga por causa de política, por causa de jogo de futebol. Aí você fica lá parado, olhando. A minha bolsa não sei o quê, meu óculos da marca tal, massa... E aí, por fim... Eu tô perdendo tempo aqui. Aí vai me dando fobia. Inclusive, eu falo, você vai ficar aí só nesse joguinho do cassino? Aí eu vejo tanto meu saco que eu adoro. Eu jogo aquele 21. E, por exemplo, você vai jogar uma partida de 21. Você acha que você vai perder quantas vezes no 21? Você vai perder 10 partidas seguidas?
Não, o cassino vai querer que tu ganhe uma vez pra tu ficar. Então, mais o que você faz? Você entra ali R$10, perdeu, entra com R$20, perdeu, entra com 45. Se você Martingalha, né? Martinguê. Você não pegou os 45 aqui, você não vai recuperar os 30? Tu vai perder 10 vezes seguida? Não vai, colega. Então, na hora que você ganhar, você volta pro valor inicial. Mas aí também tem que ter uma banca alta. Porque se você Depende. for dobrando... Depende do valor que você vai investir, por exemplo. É. Se você for... depende também do que é alto, né? Mas Isso. vamos lá. Se você Mas é começa porque com a a entrada de R$2, você precisa de ter 3.600. A galera fala que E você depois- vai ficar brincando um joguinho e ganhando dinheiro? Sim, mas a galera fala que depois do segundo game é melhor não entrar, né? Então, mas aí é que tá. Vamos fazer um cálculo básico? A gente tem 3% Sim. de uma população que é tida como... Não vou nem falar investidor, porque também é investidor, mas vamos falar... A gente tem 97% da população, 3% domina os 27%. Os 27% trabalham para o sonho desses 3%. Ou vive em prol de idolatrar esses 3%, ou para copiar, ou Essa qualquer galera coisa do só tipo. movimento. Esses 3%, ele fala o quê? Nada, porque você nem consegue conversar com ele. Sim. Isso aqui é feito manada. Ah, o pessoal que falou é pobre. O pessoal que falou não tem dinheiro. O pessoal que falou tá com carro alugado, tá com carro comprado, pagando prestação. Entendeu? Então, assim, vem cá, é sério, tu tá vender meu ouvindo um carro. conselho desse? São coisas tão lógicas que você coloca em tudo da vida. Uma vez eu cheguei recente com a minha primeira dama, né? Ela falou assim, porque fulano veio falar comigo e eu tava pensando na forma que ela falou aqui da nossa relação. Eu falei, oi? Calma, respira. Você está falando de uma pessoa que o marido tem 2 filhos fora do casamento, lascada, foi embora, acabou de trair. E essa pessoa sabe falar de relacionamento? Foi quando alguém decente dá algum conselho, você divide comigo. Caso contrário, cara, por favor. Dá, né? Entendeu? Não fala comigo sobre isso, não, por gentileza, porque, seja inteligente, é o mínimo, né? Se você quer falar com alguém de relacionamento, pelo menos fala com alguém sucedido, pela honra e glória do Senhor. sim. Aí vem uma pessoa lascada, dá bedelho no nosso casamento, lascada que fala no casamento para dar bedelho no nosso casamento, e você quer discutir o assunto comigo, por volte para lá discutir lá. É mesmo, né? Eu falei, abre aí um fiozinho pra gente ver um filmezinho, um seriado. Melhor, né? Então, assim, eu até brinco muito. Professor, o fulano me falou, fulano que é meu aluno também. Se você tem acesso a mim, fala comigo, criança. Né? Você está me pagando para isso. Porque o fulano tá onde, o fulano? A galera acha que é escolinha mesmo, né? Não, não é. Então, assim, é o efeito manada. Então, hoje a gente tem 3% do mercado financeiro. Eu falo que todos eles estão no Instagram, né? Tá todo mundo lá fazendo. Mas não. Esses 3% tem, por exemplo, a gente foi fazer uma gravação agora por questão do evento e eu tenho que liberar uma mentoria gravada. As pessoas falam, por que você não aparece? Eu falo que eu tô quase igual ao Lombardi. As pessoas, seu rosto, seu não sei o quê. Porque, assim, uma foto, a pessoa ainda dá uma confundida ali, né? Raramente, podcast, assim, alguma coisa que eu me apareço. Mas as minhas mentorias e tudo, que principalmente as gravadas eu não gosto. Eu ponho fotos, chamadas, de qualquer coisa, foto. E aí só a voz. Só a voz. E aí eu falo que eu virei um Lombardi, né? Aí você, mas o que vende? Eu falei, mas não quero vender. Primeiro que eu não quero que chegue qualquer pessoa até a mim. Né? Eu tenho uma frase que as pessoas odeiam, polêmica, inclusive, que eu falo, deixa eu te falar, você já viu alguma abelha voando por aí, chegando numa mosca e falando, ei, vem cá. Mel é melhor que bosta, você sabia? Não, a abelha não perde tempo falando pra mosca que mel é melhor que bosta. É falso, é mentiroso. Não dá, pô, colega, é isso mesmo, vai lá tirar sua bosta. Tudo lindo, quero te convencer de nada, até porque se eu tentar te convencer de alguma coisa, vai faltar mel na minha mesa, meu amor. Então eu falo, eu não quero convencer ninguém. As pessoas precisam chegar pra mim convencidos. Agora, eu não vou te convencer que mel é melhor que bosta. Nunca. Ninguém. Literalmente ninguém. Tá bom, é sua opinião, a minha vida que segue. O que seria do rosa se todo mundo gostasse de azul? O que seria da gente que dirige se não tiver um frentista, uma pessoa para plantar, para colher? Não dá para transformar cada todo um na mundo sua em abelha. casta. Exato. Sim. Então, é essa diversidade que a gente precisa respeitar. No início, vindo do jeito que eu vim, quando eu fiz o meu primeiro 1 milhão, vocês não fazem ideia. Eu falei, gente, não vai ter ninguém pobre mais no mundo. Porque eu consigo ensinar qualquer classe social a operar. Ficava, meu Deus, agora todo mundo vai ter dinheiro. Jesus, liguei para meus amigos, aquela coisa, tarará, aquela confusão. Vem aqui que vocês vão ver o que eu fiz. Aí você mostra saldo, você faz, você opera na frente da pessoa. E ela fala, mais uma hora isso aí vai dar errado. Eu digo, mas quando não estiver dando, vamos fazendo dinheiro? Vem cá. Não, eu não tenho. Ninguém. Irmão, pai, primo, amigos, ninguém que opera. Não tem. Agora, minha esposa opera, né? Hoje está vivendo no mercado, mas eu não tenho. Se você falar assim, tem quem? Meu filho.
Muito pra caramba. E faz dinheiro tanto no cassino quanto no mercado. Porque é fácil. Por exemplo, você tem ali o dobro, que é aquele vermelho, o preto e o branco, né? Calma. Por exemplo, qual o máximo de dobro que já Probabilidade matemática, né? Exato. Eu falei pro meu filho, você já pesquisou qual o máximo de vermelho seguido deu? Ele, mãe, a média é 12, 13, 14. Eu falei, então tá, deu 5 vermelhos, você começa a jogar para preto no galho. Pronto, você tem 10 galhos, você vai ganhar. Simples. E dobrando. Assim. E dobrando. Então, uma hora você vai ganhar. Na hora que você ganhar, você volta pro valor inicial. Então, o pessoal fica assustado com o que ele faz, né? Então, eu faço o cálculo, por exemplo, da roleta do Crazy Time. Eu tenho ali 1 hora de giro com valor. Perdi, boto, mas no caso, uma dúvida. Ele entra com 10. Vai dobrando 8 sequências. Ele não vai ganhar só os 10? Não, mas aí é o pensamento dos 97. Se eu entrei 10, perdi, entrei 20, perdi, entrei 45 e perdi, eu já perdi 75. Então, eu vou recuperar tudo que eu perdi e ficar positivo 10. Agora você faz 30 segundos que gira aquele negocinho. Uhum. Em um segundo você ganha o quê? Em 1 minuto você ganha o quê? 2 vezes. Em 1 hora você tem 120 jogadas. Vamos colocar aqui metade seja galho. Né? Que são os galhos. E depois ele ganha. Você vem aquelas sequências bonitinhas seguida a favor também. Beleza. Calcula comigo. 120 minutos, metade ele ganhou, 60. 60 vezes 10, 600. 600 vezes 30 dias, 12 mil por mês. Só brincando de roletinha, né? 15 anos. Tem que até ganhar. No Instagram que você vai ver. É melhor positivo do que tanto, mas 120, ele tá com 15 anos. É verdade. Aliás, a mãe dele é mais tranquila, mas ali se você seguir ele... E como é que funciona essa estratégia? Não sei se é a estratégia que chama, da igrejinha, encaixe perfeito. Verão, né? Na verdade, assim, a gente quando vai ensinar, você tem... eu falo que operar é tão fácil. Mas ensinar, mentorear, cuidar da vida do outro, e ali quando você mexe com a vida de uma pessoa, você está mexendo com a da mãe, com o filho, com o pai, com a mãe de alguém, com o filho de alguém, com o esposo de alguém, com o pai de alguém, né? Eu acho que a responsabilidade, ela pesa muito para mim. Então, as pessoas falam assim, você acha difícil operar? Eu falo, não. A maior responsabilidade para mim dentro do mercado foi ensinar. Porque você está mexendo com sonhos. Destruíram meus por 1 ano e pouco, quando eu fiz curso com o que eu chamo de blogueiro do mercado financeiro. Então, eu fico muito pensando ali da pessoa que está do outro lado, porque eu já tive lá. Aí eu falo, cara, eu tenho aluno que vem para fazer tratamento de filho, tem aluno que vem porque está cansado do trabalho, está depressivo, está isso, está aquilo. Eu tenho gente que vem para salvar dívida, casamento, empresa, como eu entrei. Então, eu falo, se você tem problema, Ingrid, eu falo, defina. Eu, não. Mas eu tenho milhares de problemas. Eu só resolvo o problema o dia inteiro. E eu tomo as dores disso, né? Eu vou ali e fico, caraca, fulano não pode, fulano tá com isso, fulano tem que pagar um boleto tal dia, tal não sei o quê. E aí você começa a se envolver com aquilo. Então, a responsabilidade de mentorear, ela é maior para mim do que fazer dinheiro. Tá? Então, o que acontece? Nessa área, eu comecei a criar ideias. É como, tipo, musiquinha, para poder ensinar uma pessoa a aprender a tabuada ou para aprender o alfabeto, alguma coisa. Então, quando você tira nomes técnicos, por exemplo, vamos lá, o que seria o tal encaixe perfeito? Eu brinco muito, eu falo que é o 69 gay, né? Porque é da mesma cor, as velhinhas e tal. Por que eu brinco daquilo? Porque você memoriza aquilo. Né? Mas se eu fosse falar na íntegra para você, eu dizia, quando um martelo ou um enforcado ou uma estrela cadente se encontrar em uma reversão de tendência, você entra para a reversão contrária. Tu não ia voltar para a segunda aula. Agora, mas eu sei o que você diz. Tá. E aí você fala uma situação dessa, o que está falando, professora? É encaixe perfeito. Entendeu? Quando você pega um sanduíche, é o famoso harami do mercado financeiro, com a falha dele. Então, ou mulher grávida, conhecido. Mas você chega, olha, quando der um harami na posição tal, batendo não sei aonde, no preço X, você compra e espera. Morreu, a pessoa não volta. Então, eu criei um método, porque eu falo que eu consegui uma coisa que era um sonho meu. Então, eu entro na minha casa,
meus alunos ficam tá comigo, por isso que estão aqui, sentam na minha casa, entra na minha mesa médico, empresário de sucesso ali de São Paulo, o marido da moça que trabalha na minha casa, a menina que trabalha na roça, e ali todos igualitários. Eu olho, eu falo que a minha maior satisfação é olhar ali aquela classe social, eu falo, cara, eu consegui desmistificar o mercado financeiro. Então, ele é para toda e qualquer pessoa e para todo e qualquer valor. Porque quando a gente fala, poxa, o Abner saiu dali de 10 mil e de 14 mil e foi para 22 em 9 dias. É 8 mil. Para ele, hoje, não resolve a vida dele. É insignificante para o padrão de vida que ele tem, vamos colocar assim. Mas é o percentual que ele operou. Se eu pego uma pessoa e ela faz o mesmo percentual disso em cima do capital que ela tem, é o que ela faz. Então, se ele tem 1.000, o cara foi lá e fez 500, possivelmente esse cara que botou 1.000, ele tem uma renda salarial de 3 mil, 2 mil reais. Então, a gente está falando de um quarto, um quinto do salário dele. Então, calma. Mas fez só 500. Quem fez os 500, querido? É uma pessoa que ganha 2 mil, que ganha 1.500. Então, todo mundo senta na mesa. Até que você ficou, tá positivo? Peraí, vamos torcer, eu já ganhei aqui e tal. E aí você vê essa classe social ali misturado, analfabeto com uma doutora, com um empresário de sucesso de São Paulo. E aí aquilo, devido à minha história, era o que eu queria fazer. Então, eu me sinto extremamente realizada quando eu vejo isso. Eu desmistifiquei e consegui colocar as pessoas dentro do mercado financeiro igualitário. Mas você queria algum tipo de curso na internet? Então, eu estou num processo de conquistas, né? Cada hora que você, como diz, estamos igual ao presidente, a gente faz uma meta e dobra a meta, né? Você conquista uma coisa, você vai outra. Eu falo que quando eu queria fazer o primeiro milhão, eu falei, nossa, quando eu fizer o primeiro 1 milhão, gente, 1 milhão hoje não paga nem metade das minhas contas. Não é nada, não consigo fazer nada. E antes era, eu quero. Quando você chegou, eu falei, o que eu faço com isso? Eu compro nem o carro dos meus sonhos. Professora, você vai comprar um carro? Porque chega uma hora que você transborda, né? Então, você pode ter o carro dos seus sonhos. Você não é que você não pode, mas eu tenho um sonho. Pode. Mas compra o carro que você quer, a casa que você deseja, no lugar que você almeja. E aí, para isso, coleguinha, se ela custa 3 milhões, você precisa ter 6 de reserva para essa casa. Se você tem um carro de 1 milhão, você precisa ter 2 de reserva. Aí você pode ter um carro. Então, chega uma hora que você vai comprar, né? Você vai chegar nos seus objetivos, porque você não vai ficar só guardando dinheiro. Estabelecer prioridades, né? Exatamente. Então, assim, o carro, o sonho, a coisa que eu quero ali, eu vou ter. Então, você vai alcançando. Meu objetivo principal era ser conhecida como operadora no mercado financeiro. Eu fui reconhecida rapidamente, consegui chegar em primeiro e em terceiro mundial. Foi quando deu um boom, porque meu nome escreve Ingrid Raiza, não tem outra. Então, quando as pessoas que operam viram o meu nome, eu dormi com, acho que eu tinha pouco mais de 3, 4 mil seguidores, sei lá. Acordei com 12 mil seguidores. E segue crescendo, né? Que eu sentei, foi da noite pro dia, porque foi quando eu ganhei um torneio em primeiro lugar. Isso tem quanto tempo? Em 2017 para 2018. Quando eu ganhei o meu primeiro torneio, eu fiquei em primeiro lugar no torneio mundial também. E aí meu nome saiu na plataforma, Ingrid Raiza, e ali na lista dos melhores negócios, né? E aí como é que funciona esse torneio? Só para todos os traders entram com o mesmo valor, aquele que ganhar mais dentro das operações. Aí tem um espaço de tempo. Tem torneio de um dia, tem torneio de 2 horas, tem torneio de um mês, e aí vai. Eu já ganhei 3 torneios dentro da plataforma. E aí meu nome saiu. Eu dormi com 3 mil seguidores, por aí acordei com 12 mil seguidores. Juro, eu terminei de operar, era tipo 1 da manhã. Quando eu acordei no outro dia, umas 10 horas da manhã, eu peguei meu celular e falei, nossa, bugou o telefone, né? Porque tinha 12 mil notificações. Quando eu abri o Instagram, que eu me dei conta que eram pessoas me seguindo, e olha uma outra cultura, eram só homens. Deu ruim. Vazou algum nudes por aí. Pelo menos a galera gostou, né? E é sério, eu não quis abrir aquilo, me apavorou. Eu saí do meu quarto, fui no quarto do meu filho e... O que tá acontecendo? Não, eu olhei pro meu filho e falei, meu Deus, quando meu filho acordar, a mãe dele é a próxima Geisa Arruda Brasil. Mano, que coisa. Aí eu me tremendo mesmo, é sério. Eu falo, esse povo acha que é piada. Eu com lágrima no olho, falei, agora minha vida começou a ficar melhorando, Jesus, me tornei milionária, a merda deu ruim, vou ter que ir embora do país, né? Aí eu peguei lá, peguei um cara que tinha uma cara mais simpática, eu já tenho certos traumas. Ei, quem é que tu tá me adicionando aqui? Aí ele falou assim, tu não é a Ingrid? Eu digo, Aí ele disse, pô, tu não é trader? Eu falei, quem te contou? Que eu não contei isso pra ninguém, como é que tu sabe disso? Aí, não, eu te vi no ranking. Eu, que ranking? Aonde que tá esse negócio? Aí ele foi me mostrando a maior boa vontade e tal.
Falei, que merda. Aí eu fui, porque as pessoas colocam nome, as pessoas têm medo disso. E lá tava lá o valor que eu tinha feito, fica lá na frente, né? Aí eu olhei para aquilo, eu corri no meu Instagram, foi assustador. Comecei a tirar todas as minhas fotos, localização, foto do meu filho com uniforme de escola, ele estudava aqui no Sol na época, né? Tirei ali a foto, falei, cara, que coisa, eu não sei quem são as pessoas que estão sabendo quem eu sou. E pior, estão sabendo da minha vida financeira e eu achando que estava escondida, né? Porque eu não falei nada para ninguém. Sim. Aí eu fiquei desesperada com aquilo. Então, por um período, eu cheguei a desativar por 3 meses minhas coisas, entrei em paranoia, mandei botar grades nas coisas. Ih, uma loucura. Meu filho ia pra escola, eu ficava ligando para ver se ele estava lá, que ele era pequeno, né? Hoje ele tem 15. A gente tá falando 2017 para 2018. Mesmo morando em Brasília, você ficou assim, nessa paranoia toda? Cara, porque na verdade, assim, eu fui trabalhar, eu ainda tinha minha loja, que é o salão de beleza, né? E aqui aí, mesmo, aqui no CA, aqui do São Rafael, aqui do ladinho. Aí eu tava trabalhando, um cara bota a mão no meu ombro e fala assim, você quer a Ingrid? Cara grande, assim, motoqueiro, barbudo, tava com aquela jaqueta de couro. Eu olhei e falei assim, é ela. Aí apontei pra minha funcionária na época. Aí ele, não. Aí ela falou assim, ele olhou pra mim assim, é você? Eu falei, por quê? Ele, cara, eu vim de Paracatu de moto pra te ver. E eu botei teu nome e tal e vi tua loja. Minha loja, né? Eu falei, me veio pra quê? Aí ele disse, você não é que opera no mercado? Cara, meu sonho era te conhecer, não sei o que. Eu falei, cara, deixa eu te falar, que loucura é essa? Que viagem Como é assim? Aí foi ali que você viu que era o start do negócio. Então, ali, na verdade, eu vi start não, porque eu ainda não tinha essa mente toda empreendedora. Empreendedora eu sempre tive, mas investidora. De migrar, meu start de de querer ir embora do país, né? Porque eu falei, o cara ainda bem que veio me ver, mas se fosse pra me matar, me sequestrar, eu tava ali, vulnerável. Né? Ele entrou lá na tua loja, te escondeu o ombro. Então, assim, ainda bem que era me conhecer, porque a pessoa fala, nossa, que massa. Eu falo, quando é positivo, mas você vê que eu tô vulnerável. E aí foi quando eu comecei a fechar, parei, falei, não dá mais para ficar exposto assim, porque tem o meu valor ali, né, dentro da plataforma, que eu já até, inclusive, cara, vocês deviam dar a opção da gente escolher, a gente dá a opção de você escolher se seu nome aparece ou não. Falei, tá certo, mas dá para colocar lá, mas se a pessoa não quiser mostrar o que fez, né, sei lá, eu acho perigoso, enfim. E aí eu comecei a ficar em paranoia, mas já aconteceu várias coisas comigo, minha esposa, meu filho, quando a gente viajou para o Rio de Janeiro, passamos sufoco aí por causa disso. Sério? Capaz, a vida não é flores, né? Mas o que aconteceu assim? Você pode falar? Posso, na verdade são essas empresas, trabalha para mim. Não. Mulher, Rio de Janeiro, brasiliense, meu filho. Minha sorte, eu fui criada em Planaltina, então tinha um leve malicinha, né? Mas veio lá para mim e falou assim, tipo, você opera? Não, vai falar não pro Rio de Janeiro. Janeiro, a pessoa, né? Quem tem poder. Não, o quê? Não, meu colega. Não é não. Ah, não. Aqui onde está o teu filho, não sei o quê. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter um trabalheiro, enterrar o corpo deles, o meu, tal, mas eu não vou fazer. Não vou fazer. Eu vou facilitar a tua vida. É a arma na minha mão, na mira para mim, assim. Ainda vou facilitar para você, eu vou te dar as costas, porque eu acho que matar alguém olhando no olho, eu não teria coragem, mas se eu tiver que matar alguém e ela tiver de costas, eu acho que eu tinha. Mas olhando no olho deve ser ruim, né? De tiro também é fácil, facada, você sentir o sangue quente da pessoa na mão, não deve ser bom não. Mas assim, eu vou te facilitar. Eu virei as costas, saí, fui encontrar minha esposa com meu filho, e já estavam apavorando ela de lá, bichinho, tem um olhinho fechadinho, né? Tava com o olho desse tamanho. Nossa. E aí foi vambora. E a gente. E aí foi embora do Rio também, já, assim? E logo depois mataram um trader lá, né? No dia seguinte e tal, enfim. Mas aí tava rolando tipo uma pressão dessa galera aí em cima de vocês. Quando a pessoa descobre que a pessoa faz dinheiro, porque, por exemplo, tá aí, os traders das empresas todas do Rio de Janeiro que foi para Fantástico e tudo, quebrou. E quebrou porque contrata trader, como eu disse no início, não se contrata trader. A empresa que contrata trader opera dinheiro de terceiro, deu ruim, colega, falência na certa. Então, isso não se faz, né? E aí eles começam aquela confusão, as pessoas começam a cobrança, aquela coisa, e aí aparece por uma polêmica, eu fiquei conhecida também, depois disso, foi onde eu terminei de estourar, bem ou mal, era para ser negativo, e acabei ficando positivo. E logo no Rio de Janeiro. Então as pessoas começaram a vir atrás. Tipo, eu virei a luz do fim do túnel. Então, eu falo para os meus alunos, professor, eu falei, não fala a luz do fim do túnel, fala qualquer outra coisa, mas não fala que eu sou a luz no fim do túnel. Porque aí as pessoas queriam salvar aquilo ali. Cara, é milhões, a gente está falando de números altos. E aí eu falei, cara, não faço. Eu posso te ensinar, se você quiser pegar os traders que perdeu e eu ensinar e tudo. Eu cheguei a perder quase 15 quilos na época que as empresas quebrou, a cidade quebrou, eu acabei ficando lá, conheci alguma coisa, aí tem meu primo, a mulher, que tem um filho, que tem não sei o quê. E aí, mas ajudando as pessoas que perderam dinheiro. Tem até uma mentoria minha que é gratuita, onde que eu fiz para conhecer pessoal, eu operava mais de 12 horas. Qual foi essa cidade mesmo? Cabo Frio, região dos Lagos.
É porque tinha um Faraó empreendimento dos lá bitcoins. e abandonaram lá, né? O Egito, né? Conhecido. É porque perderam muito, foi uma cidade inteira, não foi um... Cara, foi doido. Eu fui pra lá em seguida, pouco antes Muita de gente acontecer. Muita quebrou gente lá. da cidade investiu no... Muita gente. Muita gente não, toda a gente, né? Não tinha- Toda a gente da cidade investiu no mercado. Até os de cachorrinhos cripto. pegou ali os restinhos de comida, entregou na marmita pra multiplicar, foi. Nossa. Né? E Nenhuma empresa só. falando de Mas aí futuro, foi- né? Pra gente Só rapidão, Feijão, só finalizando. desculpa, cortando. Mas quem foi que fez todo mundo investir a grana? Na verdade, não é faz, é um efeito manada. O brasileiro, Sim. ele quer a coisa fácil, né? Mas teve uma pessoa que puxou o bonde, né? Então, Falou assim, tem ó, a história que está nas mídias e tudo, não é segredo para ninguém, que é da empresa GAS. Ela pagou por muitos anos, por 10 anos, né? As pessoas ali. Reza uma lenda de que, na verdade, o governo não queria mais aquilo, porque os bancos, não sei o quê, aí armaram para ele, outros falam que é lavagem de dinheiro, que é isso, que é aquilo. Depois, outros traders foram para a cidade, aí teve o assassinato de alguns traders que foi amante dessa pessoa, acusado nossa, disso. que loucura isso aí. E aí aquela situação toda. Então, se você está numa empresa, você está recebendo por 3, por 4, por 5 anos um investimento, 10, 20% do que você está aplicando, aí você chega aqui no seu trabalho e o Feijão fala para você, cara, estou aplicando ali, tem 6 anos que eu estou recebendo. O cara ficou no mercado quase 11. Certo. Então, é uma coisa que foi passando. Só que as pessoas não sabem gerir. Então, são quase 10 anos. Funcionou. Ele não deixou de pagar as pessoas. No caso dele, estourou porque a Polícia Federal prendeu, enfim. Não foi Não uma tinha quebra. feito caixa, né? Só que aí as pessoas fizeram o quê? Agora Venderam a que eu entendi. casa, botaram pro cara lá, venderam o carro, compraram isso, compraram aquilo, botaram os filhos na escola. Eu demorei muito a aumentar algumas coisas no meu padrão de vida. Então, por exemplo, o meu filho, óbvio, a educação do meu filho, a escola, a casa que eu moro, até mais por questão de segurança também. Hoje eu moro dentro do condomínio, numa casa mesmo, não mais apartamento e tal. Mas as pessoas mudam o padrão de vida e basta um mês ruim, ela se embola, se embanana com as coisas todas que tá ali. Entendeu? Isso é verdade mesmo. Então, as coisas vão acontecendo num patamar, num nível, numa situação que embola. E as empresas quebraram, com isso levaram a cidade, né, inteira. Então, é mais pelo tempo mesmo. Aí Mas aqui em dessa Brasília empresa, rolou um episódio parecido, né? em toda cidade rola. Inclusive, essa empresa tinha sede em Brasília também. Né? Rolou aquela de uma moeda digital também, né? Eu não vou falar o nome, porque eu acho que precisa Na verdade, todo lugar tem. dar uma arroba, não. Não, arroba não. Eu comecei a andar muito. Eu comecei a rodar muito os lugares e comecei, inclusive, assim. Era até que eu falava que eu nunca quis ajudar empresas em modo geral, porque eu acho que já começa errado e tem ali suas... Enfim, quem está nos bastidores conhece mais, né? Eu nunca quis. Então, eu me desgastava muito, porque eu pegava ali 2.000 pessoas em Minas, que foi o último lugar que eu tive, que perdeu grana com a empresa. Mano, como é que você faz? Eu ficava 12 horas operando, tinha hora que minha esposa falava, cara, você não vai aguentar, você tá passando mal. Mas o legal de você falar de que você não gosta de operar para empresa e você falar também que quem tá nos bastidores sabe mais, né? Sabe da verdade. Você precisa chegar lá. Você poderia falar como é que é a rentabilidade de quem cria a empresa? O que ele ganha ali? Porque ele não opera, né? Ele cria uma empresa e contrata traders. O que ele ganha ali para operar? Então, na verdade, o que ele fala que ganha é assim, vamos lá, eu sou o trader, uma empresa, né? Sou a empresa, você é o trader e ele é o nosso cliente. Então, eu falo assim, ó, eu capto o cliente para você, certo? Aí você fala, certo. Então, peraí, vou te dar 100 mil trader para você operar, nós vamos pagar 10% pro cara, você vai produzir 30. Fica 10 para a empresa, 10 para você e 10 para o dono do dinheiro. Então, ele ganha em cima do dinheiro do cara. Sim. Entendi. Agora Se tudo funcionar no mecanismo. Tipo um mascate. mas aí se começar a perder, né? Né? Aí o negócio fica Aí bonito você acha que demais. um trader vai operar para ganhar 10% ali de um capital normalmente pequeno, porque são vários capitais. Aí a pessoa fala, não, eu trabalho para tal empresa porque ele tem um capital grande. Colega, você precisa ter psicológico para atrapalhar um capital grande. É tipo você sentar ali para fazer uma operação de 40 mil e você falar, meu Deus, acabei de muita digitar um carro responsabilidade. popular aqui agora, entendeu? Não tem como não fazer comparativos. Então, eu acho muita responsabilidade. Eu nunca vi uma empresa perpetuar por muito tempo. Não conheço. Agora, quando você fala assim, por que os traders... Primeiro tem o dono da empresa. Muitos que eu conversei, pediram para falar comigo, me contrataram para ensinar, inclusive, os traders que eu operava e tudo.
depois da minha exposição polêmica aí, eu falava assim, eu ensino, mas eu não tenho coragem de operar, nem eu tenho psicológico. Você entende que tem milhões de famílias que se lascou aqui? Eu vou fazer um clique apavorada, colega. Eu não consigo, eu não tenho. Muita responsabilidade. Eu acho que eu caio durinha aqui. Mas eu ficava, ensinava aí e tal, mas já era tarde demais, era muito dinheiro. Né? Já tinha... Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Fala de muito, né? Milhões, gente. A empresa que foi presa em Cabo Frio, o dinheiro que foi apreendido com ela em casa é mais do que o PIB de Sergipe, mais do que o que o Brasil gastou com o auxílio emergencial e a vacina junto. Muita coisa. Como é que recupera isso, colega? Eu tô na Forbes, que é o meu próximo passo. Ingrid, e agora a gente está chegando nos finalmente, né? Mensagem que você deixaria para os investidores, para as pessoas que te seguem, te admiram? O que você tem a dizer para pessoas olhando naquela câmera? Outro tá ali, tipo, para mim também. Cara, eu tô de cara assim, porque, tipo, o negócio é de verdade, né? Na verdade, assim, eu falo que até para os meus alunos, quando eu falo uma coisa, não duvidem disso, pesquisem isso, veja se isso é real e o que você pode fazer, inclusive, de melhor em relação a isso. Se uma pessoa está em aquele lugar, ela precisa fazer alguma coisa para chegar ali. Eu tomei todos os passos que todo mundo passou. Tombo, robô, sala de sinal, mentoria ruim, investi errado, perdi dinheiro. Faz parte, porque a vida não teria graça se você acertasse tudo de primeira. Você não teria história para contar. Né? E quem não tem história para contar é vazio. Então, o único caminho para qualquer coisa, que seja qualquer profissão, qualquer coisa que você acredita, é acreditar e não desistir. Porque tudo é possível, né? E lembrar que a gente tem dentro do investimento números, cálculo, exatidão, é uma coisa exata. Então, para você tomar um tipo de decisão, como simples casos de vendo ou alugo um carro, ela falou, eu vou vender e vou alugar, tá, mas o que você vai fazer com o dinheiro do capital do carro que você tem hoje? Você vai alugar, mas espera aí, que carro? Calma, existe ali, não é flores. Eu nunca vendi e nunca vou vender sonhos. É possível? Mas é uma profissão de milionário. Então não é fácil. Se fosse fácil, não era profissão de milionário. Era CLT, salário mínimo. É simples. É uma profissão de milionário. Para poucos. É o comportamento para milionário. Então você vai ter que pensar certo, fora da caixinha, certo e se esforçar mais. Ninguém fica milionário da noite pro dia se não for por Mega Sena ou por herança. E quem fica assim, um grande sábio aí que todo mundo conhece, o famoso Silvio Santos, ele diz, o difícil é fazer o primeiro milhão. E eu fiquei pensando, falei, não, vendo o livro, né? Eu falei, não, fazer o primeiro milhão, você pode ganhar, herdar, 1 milhão é fácil. E ele diz, você nunca vai ver um cara que fez o primeiro milhão, ele pode até quebrar, ele pode até falir, mas ele volta a ser milionário. Agora, o cara que ganhou o primeiro milhão, ele quebra esse primeiro milhão em fração de segundo e nunca mais ele se torna um milionário, porque ele não fez, ele ganhou. Aí a gente fala da opção que ele fala que se você dividir o mundo em partes iguais, pegar o dinheiro e falar todo mundo agora amanhã vai ter o mesmo quantia de dinheiro dentro da conta. É questão de 1 ano, 1 ano e meio para que as coisas voltem à normalidade. Colapsa. Os que eram milionários viram milionários, os que eram pobre vira pobre e as coisas funcionam. Então, desistir, pensar, calcular, é uma gestão financeira e dinheiro é a única coisa que não dá perdão. Um dinheiro que você gastou, ele nunca mais volta para sua conta. Isso é verdade. Nunca mais. Você perde amigos, ele volta, você perde mulher, você perde um perdão, um buquê de flor resolve, e aí vai. Perde um dinheiro e fala, meu Deus, volta aqui. Nunca mais. É a única coisa que não merece perdão. Então, o dinheiro merece respeito. E aí, Dólar, gostou, Dólar? Pô, demais. Então, você vai comprar um carro ou você vai alugar? Vamos ver o que vai acontecer. Né? Vou pegar uma mentoria aí primeiro. Se na calma, né? Tem que analisar o ambiente. Boa resposta. Analisar o ambiente. Ó. Tem que ver minhas condições, já aprendeu. Pô. Foi uma aula hoje, né? Tivemos aqui uma aula, né? Com essa... Não, é porque, Feijão, aquele ditado, né? A gente tem 2 ouvidos, né? E 1 boca. Será pra quê? Não? Será por quê? Fica o tema do almoço de hoje lá em casa. Fica o tema do almoço de hoje. Eu falei, gente, presta atenção. Vocês têm 2 ouvidos. E o mais legal é que, tipo, a tua filosofia de vida, né? Eu consegui observar, assim, a pessoa
concentrada que você é, né? Apesar de todas as adversidades que já passou na vida. Tudo é escolha, né? De como você vai levar. Você ficou muito concentrada, assim, e conseguiu passar o conteúdo de uma maneira que eu acho que, igual você falou, para as classes vai facilitar o entendimento. É responsabilidade, é igual eu falo. Falar uma coisa dessa, falar da venda de um carro, para alugar um carro, uma coisa, eu tenho muito receio como isso vai chegar. Sim. Em quem vai chegar e o que isso pode produzir no efeito manada. Sim. Porque normalmente as pessoas costumam fazer porque falou. Mas calma, tem um mundo ali. Então isso sempre me preocupou. Então quando eu falo, eu sou a pessoa mais gaiata da vida, da história, na verdade, né? O tempo inteiro. Mas quando é para falar de coisas sérias, é um assunto sério, porque eu vou falar, para mim a responsabilidade de estar aqui ao vivo para um monte de gente que vai estar vendo, que vai estar acompanhando, que vai ficar ali dentro de uma rede social, YouTube, para ver, é muito séria. Então você precisa ter ali a palavra certa, porque às vezes uma vírgulazinha, uma coisa é mais complicada. Então, você viu aí a dica aí, né? Melhor do que essa é só inscrever-se no canal, seguir as nossas redes sociais, Instagram, TikTok e o canal de cortes, né não? É isso, estamos lá bombando, ó, muitas visualizações no TikTok, nossa rede principal aí, né? Show de bola. E agora com essa grande mentora aqui, ó, que passou todo esse conteúdo pra gente, vai estar lá também, vários cortes dela, igual tem do Huguinho também, que participou com a gente, e agradecer até por isso. Tá ligado, irmão? E todos os teus alunos também, né? Aí, participaram aqui. Meus seguranças agora, tem segurança. Então aí, ó. Tirando foto, parabéns, os futuros milionários aí, ó. Hugo já é, que eu já sei. Hugo já é milionário. Já tá bem encaminhado. É dobrar os milhões. E agradecer o também. tirou sorte grande. O Hugo tá no meu PJ agora. Hugo é o cara. Aí sim, papai. Agora explodiu, Vai velho. vendo. Falei pra ele, Foguete não tem ré, né? Não, e porque o dólar não queria usar mais dogma. O Musk mesmo subiu e explodiu. Não, Hugo, o dólar não queria mais usar dogma, agora chora bebê agora, né? Beijinho no ombro agora. Falei pra ele produzir umas roupinhas próprias pra mim, personalizadas. Agora Hugo. Eu vou cobrando ao vivo, né? Essa marca dele tá famosa demais. A galera, celebridades tudo usam agora. Não, tem que usar também. Bora, me manda menos uma camisetinha. E você, Regiane, Ingrid? Ingrid, você gostou da participação do programa? Eu sempre gosto. Eu gosto de estar falando porque, como a gente fala, é um assunto que não chega nas pessoas, é informações que não chegam. Então, poder pulverizar isso, né? Até quando conversou comigo, eu falei, cara, é legal porque a gente precisa pulverizar algumas coisas para as pessoas começarem a abrir a mentalidade. Foi assim que eu abri a minha, né? Exatamente. E eu acho também que as pessoas não se cruzam à toa, né? A vida é feita de... Nada por acaso. Todo mundo tem uma parcela de alguma coisa de conhecimento, ou então de alegria na sua vida, né? Porque quando você não se dá mal com a pessoa, você vai se dar bem. Ou então vai aprender. A vida é uma roda gigante. Hora você tá em cima, hora você tá embaixo. E hoje eu aprendi bastante aqui com você e gostaria de agradecer. Fico feliz. Foi uma aula hoje. Agradecer em todo o nome da família Atômica, né, Feijão? Yes. Luizinho, que tá lá dentro, LC, nosso diretor, Ronailton, nosso social. E convidar pra vir sempre aí que você quiser. Sou vizinha. Tiver novidades. Eu bato na porta toda hora, sou vizinha. Tomar um café, vocês todos, né? Exatamente. E é isso aí. E vamos, né? Falam que tudo, né? que é bom dura pouco, né? É isso mesmo, né, Feijão? Pô, queria ficar aqui mais um pouco. É isso. Tudo que é bom dura pouco. Infelizmente, né? Acabou e tá convidado para uma próxima oportunidade, né? É isso mesmo. Vamos brindar os milhões, né? Mais milhões na conta. É isso. Mentorias milionários para poder subir meu ranking. Vamos que vamos. O caminho é para cima. E é isso aí, galera. Você gostou do papo aí? Se inscreve e deixe seu comentário. E Atômica Podcast vai ficando por aqui. E até a próxima, galera. Valeu! Valeu, família!